bora lá, bora lá. Sejam todos bem-vindos ao nosso 7º episódio. Fala aí, Rafinha, 7. Já chegamos ao 7. Número bom, eu gosto, porque eu cheguei da China, 7 na China é valoroso. Prosperidade e dinheiro, né? Pô, 7 é um número que eu gosto. Na maioria das minhas lojas, eu coloco o número 7 sempre no final. Eu sou tipo o Eike Batista com X, né? Isso daí é números cabalísticos, como é que fala? Eu tenho uma prima que é meio esse negócio de mamastê, essas coisas, né? E ela fala que o 7 é um número positivo. Mas hoje nós estamos no 7º episódio e hoje a gente vai receber uma pessoa muito especial, um amigo, que tornou um amigo. Natanael, famoso Gino. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Ao nosso palco do Bora Lá Podcast. Fica à vontade, se apresenta para nós aí. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Natanael Gino, sou proprietário de algumas lojas, né? Uma loja que trabalha com algumas plataformas, no total são 8 plataformas. Sou ex-policial militar, mas no decorrer da conversa aqui do bate-papo a gente explica melhor aí como é que eu cheguei nessa fase que eu tô hoje, beleza? Legal, legal. Bom, vamos lá, vamos começar, pessoal. Ele tem uma história bem bacana. Olha que engraçado. A gente estava falando aqui de CLT antes da nosso início, né? E ele falou para mim que nunca foi CLT, mas foi estatutário concursado. Então, olha aí, ó. A gente fala sempre de CLT, né? Hoje a gente vai falar de uma pessoa que foi concursado, trabalhou, estava ali de boa, já na zona de conforto, estabilidade. E aí você mudou totalmente o jogo. Mudei. Conta pra nós a história. Pode contar, desde o começo, lá atrás, que tava contando pra nós, até chegar a começar a ser empreendedor. Cara, assim, eu sempre tive muita... Eu nunca aceitei muito passar muita dificuldade. Nunca gostei. Apesar de ter vindo de uma família muito humilde, eu sempre tive o sonho de vencer na vida. E acho que isso é o base de qualquer ser humano que tem aspirações nessa vida, né? E eu nunca aceitei a vida que eu vivia, enfim. E eu sempre prezei pela questão de estabilidade. Até que com 18 anos, ao invés de eu me alistar no alistamento normal, me alistei, enfim, mas não deu nem tempo de correr o canal do alistamento. Eu prestei um concurso para a Marinha. Eu consegui ser aprovado, fui embora para o Rio de Janeiro ser fuzileiro naval no Rio. Fiquei no Corpo de Fuzileiros Navais por 5 anos, isso de 2006, comecinho de 2006 até o final de 2010, quase 5 anos. Quando eu percebi que aquilo também já não fazia muito sentido, por uma questão primordial financeira, né? Eu entendi que era muito gostoso, era uma profissão que me ensinou muito, me amadureceu muito, super indico aí para essa geração, a Marinha. Isso é uma tropa de elite da Marinha. Amadureci demais, mas por uma questão financeira também não fazia muito sentido mais eu continuar. E eu sempre gostei dessa área militar. Seguir carreira? Isso, era carreira, mas a questão da carreira, o salário era muito baixo. Mesmo chegando em altas patentes. Pra você ter uma noção, quando eu saí, eu entrei ganhando R$800 concursado. Caraca, 2006. Tudo bem que R$800 naquela época, hoje tá valendo bem mais. Era um salário mínimo. Era quase um salário mínimo. Era um salário mínimo. Era um salário mínimo. Era como se fosse hoje um salário mínimo. Sim. Mas o poder de compra era outro. Diferente. Era outro. E quando eu saí, eu ganhava 1.200. Isso foi em 2000? Isso em 2010. Quando eu saí em 2010. Não era um salário em relação ao salário mínimo de hoje. Eu fazia bastante coisa. Era solteiro, né? Não tinha filhos, não tinha esposa. Então foi muito tranquilo. Assim, aí eu achei que também não estava fazendo muito sentido, mas queria continuar na área militar. E aí resolvi prestar o concurso para a Polícia de São Paulo, para a PM aqui em São Paulo. Mas você morava aqui? Morava aqui, fui embora para o Rio para fazer a escola no Rio de Janeiro. Mas depois você ficou lá, isso, aí fiquei lá na base no Rio, fiquei por 2 anos lá no Rio, e aí pedi transferência para a base aqui em São Paulo. Aí eu cheguei a trabalhar dentro da USP, no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo, lá na USP. Legal. Aí fiquei mais quase 3 anos aqui, foi quando resolvi vir para a polícia. Aí prestei o concurso e tal. Numa primeira oportunidade eu não fui aprovado. Resiliência, eu era objetivo, eu acredito, constância. Acredito que enfim, não era o momento. Não era o momento, tal. Eu tava com a cabeça um pouco fora da realidade e tal. E aí eu reprovei em uma das fases
E aí, novamente, no ano seguinte, eu prestei o concurso e fui aprovado, tal, passei em todas as fases, tal. E iniciei minha carreira na polícia. 2000, Né, isso em 2010. Fiz escola, tal, né? Fiz escola lá em Pirituba, depois fiz um específico em Santo André, até que me formei. E desde então eu trabalhei o tempo inteiro ali na área central. Essa região da Cracolândia, Higienópolis, né? Já me contou essas histórias bem interessantes, vamos dizer assim, para não falar outra coisa. Eu Não, as histórias são bem interessantes. A gente fazia o luxo e o... Não vou falar lixo porque é uma questão, né, meio forte, mas a gente saía de uma área totalmente nobre, que era Higienópolis, e vinha descendo ali sentido Avenida São João. Quando atravessava a Avenida São João, o negócio era a realidade era... O negócio era pesado. Era outra realidade. Aí, enfim, mas foi uma escola, aprendi muito. A gente entra com uma cabeça, né, e acha que todo mundo que está nessa situação não presta e você quer que... Mas não é assim que funciona. Cada um tem uma história, todo mundo tem uma história. E quando você começa a entender, talvez, o porquê que aquela pessoa está ali, ela não está ali porque ela quer. Na verdade, ninguém quer chegar numa situação daquela. Mas, infelizmente, acaba chegando por N motivos. Questões familiares, questões de abuso, enfim. Mas foi uma escola, foi muito boa. E, enfim, fiquei nessa situação da polícia ali, trampando no centro por 10 anos. 10 anos? 10 anos, assim, até que eu me despertasse para uma questão, assim mesmo, de que eu precisava de uma outra renda. Né? Salário não é, mas salário não. Olha, quando eu entrei, eu ganhava R$3.200 na 2010. época. 2010. Assim, já era bem melhor do que eu ganhava no fuzileiro, mas tem um risco muito grande, né, cara? Tem um risco. A gente também fala da estabilidade, mas o risco... eu tenho estabilidade, mas o risco... Estabilidade, tem um risco, mas também não é também o que se imagina. O pessoal, eles... fantasia demais uma situação. Não é. É perigoso? Claro que é. É um salário baixo? Muito. Pela questão financeira da vida. Acho que a vida não tem preço. A vida não tem preço. Mas também não é o que pelo menos não na área central. Algumas áreas, algumas regiões, alguns batalhões específicos, tal. É um pouco mais perigoso, mas não era tanto também como se imagina. Mas também eu não estava completo na questão financeira. E como eu falei, eu nunca aceitei muito passar dificuldade. Eu sempre quis ter minhas coisas, eu sempre gostei de viver bem, de viajar. E isso não me proporcionava, por isso não estava me proporcionando isso. E aí eu comecei nessa vida de polícia, a gente começa a fazer muito bico, né? Que são serviços externos, fora que a gente faz isso. Hoje eu nem sei se ainda se eles já regularizaram, enfim, mas na época não deixava. Era meio complicado e tal, mas enfim, era a gente foi fazendo. Isso, aí eu fui fazendo. E um desses serviços extras que eu fazia, eu comecei a fazer muita escolta VIP para donos de importadora ali na região do Pari. Pô. Comecei a fazer, fiz para algumas lojas muito grandes ali. Inclusive uma que a gente pega até hoje, alguns produtos, compra produto lá até hoje, e eu comecei a fazer VIP para esse povo. E aí eu fui vendo que tinha outro universo da polícia. Às vezes a gente entra no serviço dele pela questão da estabilidade, aí você fala, não, eu tô com a vida garantida, agora eu tô bem e tal, e você acaba colocando meio que um cabresto, sabe, na cara, e você não consegue ver. Bolha ali, você não consegue ver. Já era. Você não consegue ver que tem mundo fora. Sim. Entendeu? Que você consegue ganhar dinheiro sem que você precise ter uma arma na cinta. Né? Então, assim, hoje a polícia ele faz muito serviço extra armado, serviço de segurança. Mas dá para você fazer um serviço extra sem que você precise se expor, sem que você precise correr riscos. E eu fui vendo que dava para começar a fazer isso. Aí eu resolvi que ia começar a vender as coisas. Mas deu um start, mas você deu um start. Tudo bem. Eu sou lá de segurança, eu acompanho o dono lá, mas aonde veio o start? Alguém lá na época vendia ou assim? Eu vi alguém vendendo e falei, já que eu tenho a oportunidade de pegar o produto. Eu já vi algumas pessoas vendendo e tal. Tinha muita gente do interior, assim, né? Que você vinha muita gente. Até hoje vem muitas pessoas do interior, né? E aí você vai conversando com um, conversando com o outro, e você vê que tem espaço. Né? Dá pra você também entrar nesse meio. Eu falei, não, vou começar. Já tô aqui já. Bora. Só que eu não tinha o poder aquisitivo. Certo. Porque todo negócio que você começa, você precisa ter uma questão financeira. Não tem como. Não dá pra você começar com a cara e a coragem.
Sim. Né? No mínimo ali você precisa ter. E até esse mínimo para mim faltava. Tá voltando. Mas Que ano que foi? Isso em 2015. 15 para 16. Foi quando eu comecei, né? Comecei a sondar e tal, né? 15 para 16, quando eu comecei 10 anos, isso, quando eu comecei a sondar assim essa situação. E aí eu fui estudar, que eu acho que qualquer coisa que você comece, você precisa entender como é que funciona o negócio. E aí fui estudar, e eu comecei pela mais conhecida, que era o Mercado Livre e tal. Fui entender como é que funcionava, o que eu precisava para vender. E na época você podia vender só com CPF mesmo e tal. E foi com que eu comecei, porque eu não poderia ter firma aberta por ser um regime estatutário. Ainda tem esse... Tem essa também. Tinha Tinha o Simpecilha. Não pode, servidor público. Tinha eu lembro que na minha época de banco também não podia, tá? Não pode. Não podia ter. Não pode. Mesmo sendo um banco privado, eu não podia. Não. E aí eu tinha esposa, né? Eu falei, posso abrir no nome da esposa, porque a esposa não era concursada e tal. Mas de início a gente começou no CPF mesmo. E aí começamos a vender. Eu comecei com alguns perfumes. Isso, o primeiro segmento. Opa, agora, perfumão. Meu primeiro segmento foi perfumes, hidratantes e tal. Consegui alguns contatos muito bons ali na região. E aí começou a prosperar. Começou a dar muito certo, né? Assim, de início. Não foi nada que me reunisse condições de abandonar o meu serviço que eu estava de início. Você começou com quanto? Eu ia falar, o primeiro investimento... Olha, eu não vou lembrar o valor certo, assim, exato, mas foi abaixo de R$1.000. Um salário. Fica a dica. Foi abaixo de R$1.000. Lógico que você era CLT, não, era concursado, mas assim, tinha uma outra atividade. Tinha. E aí ele quer complementar. Sim. E aí, lógico que... porque quem quer começar, normalmente, tem aquele problema. Eu já abandono meu emprego. Não faça isso, a jamais. Questão, eu não tenho muita grana. Não, vamos começar. Hoje, lógico, mudou um pouco daquele ano para cá, a gente sabe disso, mas não impede você que quer começar. Olha a ideia. Ele era concursado e pegou lá R$1.000, mais ou menos, né? E começou o negócio dele e vem prosperando. Lógico que nós estamos falando em 10 anos, mas ele já vem crescendo desde lá, né? Sim. Na verdade, eu peguei esse valor, investi, né, em alguns perfumes tal, na época. E... Enfim, aí subiu para a plataforma, comecei a vender. Aí eu consegui, só que eu precisava conciliar junto com a polícia. Então eu trabalhava no regime 12/36. No dia que eu estava na polícia, eu não tinha o que fazer. Mas no outro dia eu se matava. Então era a forma que eu tinha de começar, de ter um início. Né, minha esposa, eu tenho 2 filhos. Assim que eu casei, minha esposa já engravidou logo de início. Então ela tinha que cuidar das crianças. Sim. Né? E eu precisava fazer tudo, precisava me atrás. desenrolar para dar o melhor. E eu fazia isso no meu extra, no meu dia de folga. No meu dia de folga eu conseguia sair para comprar as coisas e tal. E aí, assim, eu sempre tive muita facilidade em fazer amizades. Sempre fui um cara muito comunicativo. Eu acho que é uma das situações primordiais que você precisa nesse meio. Principalmente quando você não tem um poder aquisitivo alto. Sim. Porque, assim, as lojas, os atacadistas, hoje a gente já não precisa mais pegar de grandes atacadistas. Você já pega direto e tal. Né, que a gente pode falar isso mais pra frente. Mas, na época, os atacadistas tinham um mínimo de compra. Você precisava comprar ali no mínimo... até hoje acho que ainda tem, né? Geralmente... Se você não tiver um network bacana, uma pessoa que vai te dar uma força... Você não consegue pegar. E aí eu sempre fui muito desenrolado com relação a isso. Eu sempre consegui conversar muito bem e tal. E eu sempre fiz e faço amizade muito fácil. Isso é bom. E aí nessa brincadeira eu consegui. Uma loja que precisava pegar R$500, eu conseguia pegar 50. Pegar, às vezes, o que vendia ali na época. Eu não conseguia fazer um estoque grande de início. Não tinha condição para isso. Então eu anunciava o produto. Quando vendia, eu saía lá correndo para comprar. Qual que é o problema nesse tipo de situação? É você anunciar um produto. Quando vender, você correr lá para comprar e não tem. Esse é um risco que até hoje corre. E visitando todas as outras importadoras que tem o produto parecido. Não, mas na época os atacadistas, né? Sim. Os atacadistas não era nem importador. Não, era atacadista. Importadora a gente não tinha condição para isso. Onde tem um igual, onde tem ali, onde tem, vamos lá. Não tinha condição para isso. Um parecidinho, vamos... Manda sem a embalagem para falar que é igual. Você fazia algumas coisas peculiares. Te dava nó em pingo d'água. Bem isso, mas era o que eu precisava entregar para o cliente.
Às vezes a gente acabava tomando prejuízo. Um exemplo, ele comprava, sei lá, vou dar um exemplo de uma jarra, uma jarra de vidro. Uma jarra que ele comprou ali de 1 litro. Um exemplo. A jarra custa X. Quando vendia aquela jarra que a gente procurava, a jarra não tinha mais aquele modelo. Nossa. Aí quando você achava uma jarra do mesmo modelo e tal, mas era em vez de 1 litro, era 1,5 litro. Era uma jarra mais cara. Mas pra gente atender o cliente, a gente comprava para não perder a reputação, porque de início é muito importante. Na verdade, até hoje é muito né? importante. Até mais valorizado. Até mais ainda. Ninguém compra de uma conta que não tem reputação. É muito difícil. Para quem começa, você vender alguma coisa assim que você tem uma reputação no mercado. Sim. E a minha maior preocupação era não manchar a minha reputação. Eu poderia tomar prejuízo, como tomei diversas vezes, mas eu não poderia manchar minha reputação. E a gente fazia isso. Perdia dinheiro, às vezes ganhava, às vezes perdia, mas dava um jeitinho. Mas era isso. Ligava pro cliente. Às vezes ligava, conversava, pedia pra ele, perguntava se podia outro. Isso. Olha, você não quer, não tem aqui, você não quer não tem transparente, mas tem a fumê, é quase a mesma coisa. É quase igual, né? Qual que você quer, né? E aí ia nessa brincadeira, entendeu? Não tem um, mas tem outro, mas deixa que o cliente, né, aceitasse isso. E às vezes alguns não aceitavam, aí você tinha que fazer mais caro. São coisas que acontecem. Mas... Agora, você falou em 2015, você começou a estudar, né? Estudar lá. Que eu acho que é algo importante. Sim. Mas você buscou. É que, né, 2015 eu comecei um pouquinho antes. Não, mas. Eu não comecei tinha nada na internet. 2014, mas assim, firme mesmo 2015. Mais ou Então, menos. Eu comecei firme mesmo em 2015. Você naquela. Eu lembro que naquela época nós não tínhamos vídeos na internet, não tinha nada. Não tinha. E pra buscar essa informação? Porque eu lembro que naquela época era o quê? Mercado Livre, que era a Remate, que comprou a Remate, né? Tinha Cenova. Eu vendia só no Mercado Livre. Mas não, é que naquela época ainda o Mercado Livre já estava melhorando, porque quem fala do Mercado Livre... Não, mas o Mercado Livre eu lembro que na época era aquele famoso golpe, né? Todo mundo falava do golpe. O pessoal ficava com medo de comprar no Mercado Livre. Crescendo, hoje essa potência, mas 2015 já começou a melhorar, mas né? no começo era muito... E aí, pra aprender? Então, aí plataforma ou teve alguém naquela época que te ajudou? Eu de início, eu fui com a Cara e a Coragem, né? Comecei com a Cara e a Coragem, isso em 2015, eu comecei a sondar. Sim. Né? E em 2018 eu abri a empresa. Foi onde realmente... Isso, foi onde eu falei, quer saber? Eu vou começar a levar isso a sério mesmo. Sim. 2018. A partir de 2018 já tinha mais... Não tinha tantos vídeos, mas aí eu comecei a fazer algumas amizades. E foram essas amizades que foram me influenciando muito positivamente, me ajudando muito. Inclusive uma dessas amizades, não sei se você conhece, é o tal do Paixão. Sabe, o Paixão? Desde lá, né, cara? Desde lá. Mas a história do Gino me ajudou muito. Teve uma vez, vou até aproveitar aqui, eu tava muito perdido. Muito perdido e eu não sabia precificar preços. Eu queria ficar rico vendendo um produto, entendeu? Eu queria pegar essa xícara aqui, vender essa xícara e com o lucro dessa xícara eu comprar um computador, entendeu? Eu queria ficar rico vendendo um produto, mas não é assim que funciona o mercado, né? Principalmente o mercado online não é assim. Eu lembro uma vez eu liguei pro Paixão, Paixão pros íntimos, né? Alan. Eu liguei pro Paixão e falei pra ele, cara, eu tô perdido. E eu lembro até hoje, ele tava, acho que no trânsito, né? Tá voltando de importador. Né? Ele tava no trânsito. Ele ficou, acho que ficou umas 2 horas comigo numa chamada de vídeo, me explicando por A mais B como que funcionava isso. E aquilo ali foi um start. Eu sou... 18? 18, né? Foi 18. Aquilo foi um start pra mim, assim, que eu falo pra ele, eu agradeço muito essa perca de tempo dele, mas que me ajudou e me ajudou muito. Foi muito, me ajudou muito. Ensinando também você aprende. Ele me explicou muito, falou, gente, não é assim que funciona. E aí me explicou como precificar certo, que a gente ganha no giro, ganha na quantidade, né? E assim, ele me explicou por A mais B. Por A mais B, assim, eu tive uma mentoria com ele de 2 horas que... No trânsito. No trânsito. Eu tava voltando. Se eu fosse pagar isso, olha, não tem preço, sinceramente. Porque assim, hoje em dia... Tem muitos cursos que o pessoal acaba vendendo por aí, mas o pessoal às vezes acaba vendendo as fumaças, as facilidades. Vendedor de areia no deserto. O povo vende sonho, fica assim, a gente está lidando com pessoas.
E às vezes você tem que ter um pouco de responsabilidade, né, com relação a isso. Isso é uma coisa que eu sempre admirei no Paixão. Sempre, sempre, sempre. Ele sempre foi um cara muito pé no chão, muito verdadeiro. Se se não é, não é. Então, assim, hoje em dia tem gente, às vezes o cara pega, ele quer vender um curso para você com relação por trás com faturamento. Ele fala, ó, eu faturo 1 milhão. Né? Em 15 dias eu faturo 1 milhão e você... Não é assim. O faturamento não tem nada a ver com lucro. Sim, nem um pouco. Né? Nada a ver com lucro. E assim, às vezes as pessoas não conhecem e acabam comprando essa fumaça. E isso foi uma coisa que ele nunca fez. Que é o sonho, Que né? As pessoas têm o porque você sonho, tá eu lidando quero com chegar no sonhos, faturamento de 1 milhão. É possível chegar? Claro que é. Mas não é fácil. Né? Não é a bola aqui de cristal. Sim. Que... A gente vai dar uma alisada não, vou alisar aqui. Não é assim que funciona, entendeu? Então, ele sempre foi muito verdadeiro comigo. Me ajudou muito com isso. Muito, muito. E desde ali, ele me explicou que de início eu poderia até pegar em importadoras, em atacadistas e tal, mas se eu quisesse mesmo crescer, eu precisava ir para importação. Enfim, foi me explicando, passo a passo, e esse foi só o primeiro bate-papo. A gente tem uma amizade muito bacana até hoje. E até hoje ele me ensina. Não, mas eu acho que agradeço pra caramba, sabe que a gente é amigo, pô, fico feliz pra caramba, você sabe, já te falei pra você. Mas eu acho que um ponto legal que a gente conversou, isso eu lembro como se fosse hoje. Você falou pra mim assim, cara, se eu vender 200 unidades, a gente tava acho que no bate-papo. Foi. Ele falou pra mim assim. Fez o cálculo não, ele falou pra mim assim. Conversando, a gente sempre tava se encontrando, ele falou pra mim assim, se eu lembro que eu falei pra ele, eu guardo comigo e falo muito pras pessoas que querem começar ou tem aquele desafio. Ele falou pra mim assim, 200 unidades pra mim tá bom. Eu falei, não, cara, você vai projetar 1000. Isso vai fazer uns 4 anos, 5 anos, Gina? Por aí, né? Tem, uns 5 anos. Eu falei, você tava na polícia ainda? Tava. E eu falei pra ele falou, não, com 200 vendidas no mês, pra mim tá bom. Mas ele tava até de fardo, eu lembro no dia, eu falei pra ele, não, cara, não é assim que você tem que pensar. Pense em 1000 pra você chegar em 500, porque 200 tá bom. E aí ele falou, cara, é verdade. Ele fala isso pra mim. Só que era assim, foi um bate-papo. Né? Era um pensamento, um bate-papo mesmo. Mas... Eu falei, cara, não pense em 200, pense em 1000 pra chegar em 500, porque 200 tá bom. E hoje você tá bem pra caramba, e a gente sempre se encontra, tá sempre ali. Hoje eu cresci muito, muito, muito. Mas na época, é o que eu falei, eu sempre vim de uma criação muito humilde. Então, assim, até que alguém chegue, dê uns tapas em você e falou, acorda pra vida, né? Dá pra você crescer, não é porque você começou de baixo que você não vai, dá pra crescer, e eu não tinha isso. Então, pra mim, se vendesse 200, tá tranquilo, entendeu? Fora que eu acho que... Esse eu guardo comigo, que eu conversei com ele sobre esse assunto. A pessoa que tá fazendo um extra do trabalho dela real, que é o que ela vive do dia a dia, não tem também esse pensamento de, pô, talvez seja R$1.000 a prospecção, 1.000 unidades a prospecção. Então, acho que ele já tava com esse pensamento um pouco mais baixo, pensando de que, poxa, se eu vender isso já tá bom. Sim, então, a ideia era essa. A ideia era essa. É o meu extra que eu vou guardar no cofrinho aqui. Só que o Alan já chega com a escala, pensando na escala lá na frente. Eu acho legal isso também. Não, mas foi porque assim, na realidade eu conheci o Gino através de uma amiga, que era a Barô, né? Barô. Então a Barô era uma amiga que a gente estava sempre no lugar ali nos atacadistas, a gente tomava café junto, batia um papo. Nos ajudou muito. E acabamos ali batendo papo, a gente acabou virando amigos 3, ele acabou se ajudando, E como ele era da questão da PM, ele tinha uma dificuldade ali, assim, né? Pra buscar, pra não sei o quê. E a gente sempre tava falando. E ali ele já estava se tornando um empreendedor, né? Sim. Só que é aquele empreendedor que fala assim, pô, mesmo a gente estando no pé do chão, que a gente sempre fala de pé no chão, ali ele precisava ter o seguinte, legal, tá bom hoje, mas eu tenho que crescer. Pra me mudar realmente a minha vida ali, ele tinha que crescer. E ali foi um bate-papo mesmo, nós tava batendo papo, como tomando um café, batendo um papo ali. Foi num dia ali que a gente eu tava acho que parado ali numa das a gente foi falar sobre isso. E ali eu guardo isso comigo, guardo a conversa que a gente teve. Teve 3 passagens com o Gino que eu guardo comigo. Essa que a gente ficou batendo realmente um papo, que eu lembro até o produto que ele queria vender a R$52, aí tinha um preço lá. Eu lembro até hoje eu bate-papo com ele. Ele me perguntou, a gente ficou batendo o mesmo papo. Depois essa das 200 unidades. E um terceiro momento que foi recente, que depois ele mandou até uma mensagem. Que essa eu lembro também, cara, não foi nada demais, mas assim, você vê, aí não é nem questão eu e o Gino, mas eu acho questão de você conhecer as pessoas e aquelas pessoas estarem dispostas a te ajudar. Que foi o momento daqueles potinhos, que foi quando você me mandou a mensagem que eu guardo até hoje. Ele tava precisando de um potinho e muitas vezes, assim, teoricamente, a gente
hoje eu tenho outros negócios, mas eu continuo vendendo, sendo no marketplace. Nós somos concorrentes, entre aspas. Não somos concorrentes, Nem mas assim. precisa, é muita coisa. É não muita tem coisa, muita tem espaço para todo mundo. É. E naquele momento ele falou assim, cara, eu preciso disso. Falei, cara, vem cá. Peguei na mão dele, mas vamos ali. Chegamos lá, né, Ginão? Eu lembro que tinha até conversado. Pô, o cara, aí o pessoal fala, não, mas o cara é meu concorrente. Cara, não, cara, vamos ali. Cara, vamos lá. Não, levamos ele lá. E ele foi muito, Alan sempre foi muito bem relacionado também. Uma das coisas que eu sempre me inspiro. Eu desacreditei, sinceramente. Ele falou, não, tem uma loja que tem. Eu falei, mas tá bom, vamos lá. Rapaz, ele chegou nessa loja, o tratamento que o povo deu pra ele nessa loja, Cafezinho. Não, você é louco. Não, nessa foi na mais. Não, porque ele O povo chega, ele tratou ele diferente, assim, sabe? Assim, não fazendo acepção de tratar bem, mas é que assim, ele tinha essa coletividade com o pessoal. Sim. E aí ele me apresentou tal, e através da apresentação dele, né, quando ele me apresentou para o pessoal nessa importadora, eles abriram também as portas para mim e eu consegui simplesmente zerar o estoque deles. Eu peguei tudo. História tudo, parecida, tudo. hein, Alan? Não, ele pegou, não, eu fui. Bem parecida essa história. Nisso aí eu falei, vamos lá, né? Aí cheguei lá, falei, não, vem cá, Gino, ó, esse aqui é meu amigo e tal. Falei pro pessoal, falei, agora vocês tratam o negócio aí de vocês, eu não ganho nada com isso, mas falei, cara, ele tá precisando de ajuda. Você acabou zerando Sim, tudo, eu né? zerei o estoque deles, enfim, foi... Eu só Net- tenho a agradecer, cara, né? Ele Desse tem um network. coração que é diferenciado, um coração e profissionalismo. Sim. É claro que é um negócio, ele tem as mentorias dele, muito importante, mentorias sérias, o que difere aí do mercado, isso aí é fato, entendeu? Se tem uma coisa, o que difere, eu não conheço as outras, mas o Alan indico, porque é verdadeiro, não vende fumaça. Hoje eu não indico mais ninguém. Só o Alan. Quer mexer com o Amazon? Não. Fala com esse rapaz. E não é aí. só isso, né? Não é só a Amazon, é na internet no geral. Ele é especialista na Amazon, mas ele também entende de tudo. Também vende no Mercado Livre, também vende Sim, na Shopee, de também tudo vende. que é de questão qualquer online ele entende. Então, assim, Isso é legal. é muito bacana. E não vende a fumaça. Ele te mostra a dificuldade. Ó, isso aqui é difícil, mas é possível. Legal. Entendeu? E... E ali, mas você crê? É bom que você cresceu, né? Legal. Não, cresci. Não, eu fico muito feliz pelo reconhecimento, Legal. cara. Eu fico super feliz porque muitas vezes vale mais do que o dinheiro. Cara. Com certeza. Porque assim, eu nunca dei mentoria pro Gino. Não é meu aluno, não, pessoal. Ele não é um amigo mesmo. Não, se é tornamos amigo amigo mesmo, e é acabamos. amigo. Ele fala assim porque a gente tá sempre conversando, sempre trocando informações, aprendendo um com o outro ali. E é legal que a gente fala sempre da questão desse network, né, Sim. cara? Porque assim, abre portas, cara. Pô, preciso de alguma coisa. Cara, o cara não é. Meu concorrente não, cara. Leva lá, abre a porta, deixa o cara. E aí a gente começou a fazer isso. Sim. E esse relacionamento é muito bom. Igual hoje eu tenho, por exemplo, eu brinco muito com isso, mas ele tá falando disso. Mas muitas vezes tem alguns locais, é o que você falou no início. Que ele fala assim, é difícil alguém abrir a porta pra você. Muito Sim. difícil. E aí são poucas pessoas. Ainda Eu mais tenho uma algumas pessoa pessoas. que Hoje não é eu guardo conhecida. muito esse relacionamento, igual o pessoal me liga de vez em quando, fala assim, eu quero comprar em tal loja lá na região do Paris, por exemplo. Pô, mas é R$1.000. Cara, pra você conquistar essa confiança, é difícil. Aí eu falo pra ele, não, vai lá e procura tal pessoa. Não, mas não é porque é o paixão. Não é porque é o Alan. Mas é porque você criou um Criou um relacionamento. relacionamento. Inclusive, em uma dessas daí você também já me ajudou. Não, sim, não, mas você concorda? Da mesma Sim, forma sim. que se tiver algum outro caso, muitas vezes a gente se ajuda. A gente, você tem isso aqui? Sim, Você sim. tem aquilo ali? De repente é o mesmo produto que a gente vende, e a gente acaba ajudando. Sim. Quantas vezes? Eu recebi um convite dele para ir para a Olímpia. Nós estávamos em Olímpia, ele É. me ligou, ó, vamos ir aí. Ele me deu até a estadia lá, né? Sim, Até me sim. convidou para ir por coisa dele. Pô, você viu? E são conquistas, né? Sim, sim. Nós vamos falar dessas conquistas. Sim, Isso aqui sim. tudo, lógico, com a PM ajudando, mas também Claro, com o claro. e-commerce, não foi? A PM foi o passo, né? Foi o Sim. primeiro pontapé. E o que vamos já puxando um gancho, né? O que te realizou? O que te trouxe de benefícios vender online? O que mudou? Assim, lógico, conquistas materiais tivemos. Mas assim, questão pessoal, você esposa, você os filhos, mudou alguma coisa no seu dia a dia, na sua liberdade de Olha, viajar? Igual eu você falou, eu pref- gostava de viajar. Sim, eu prefiro online, assim, sem pensar duas vezes. Até pela questão de praticidade, Sim. flexibilidade. Então, eu como tinha essa situação da polícia também, eu não poderia ter uma loja aberta, uma porta aberta, uma loja física, não dava, não tinha condições. Não tinha quem deixar nessa loja, são muitos impostos, tal, não tinha. Então, eu precisava de fazer um extra, mas eu precisava de flexibilidade também. E o mercado online, ele te dá isso. Ele te dá essa flexibilidade. E o
o alcance que você tem de uma loja de bairro, uma loja física, por exemplo, você vai atender ali o bairro, quando muito a cidade, entendeu? Mas, via de regra, é o bairro. Quando você vende online, você atende o Brasil, você atende o mundo. Tem plataformas hoje que você vende para fora. A Amazon, você vende para fora. Mercado Livre, você vende para fora. Então, o alcance do online, ele é muito maior. Muito, muito maior mesmo. Enfim, aí eu fui indo nessa batida e tal. Até que em 2022 eu pedi um afastamento. Após 10 anos de serviço, no regime estatutário, a gente tem uma lei lá que você tem direito a se afastar por 2 anos. Certo. Dentro do período de 30, que é do serviço, você tem direito a se afastar 2 anos. E eu peguei o primeiro afastamento. Porque eu já vi que o negócio já estava engrenando de uma situação que eu já não estava conseguindo mais conciliar as duas situações. Não dava, mas não cabia mais a polícia e o mercado online. E eu falei, pô, eu vou apostar, porque assim, eu não vou deixar a polícia já de cara. Não faz sentido. Né? Querendo ou não, ali, dos males dos males, tem uma estabilidade ainda. Tinha salário, tinha um segurava, salário, mesmo tal. que já tinha uma renda maior já no sim. e-commerce. Falei, mas não vou deixar. Mas também não posso me prender a isso. Né? Aí eu me afastei, falei com a esposa, falei, ó, segura a onda, vamos tirar um pouquinho o pé aí e eu vou arriscar. Porque você fica afastado, mas é um afastamento não remunerado. Você não ganha. Quem segurava era o e-commerce, né? Isso, então assim, eu ia viver exclusivamente do e-commerce. Eu não ia ter mais nada, mas então assim, o que era jogo real, o que era uma renda complementar, ela passaria a ser a renda principal. Entendi. Entendeu? Do dia pra noite, literalmente. Assim, do dia pra noite não, que eu teria mais um mês ainda de salário, porque é correspondente e tal, mas eu ficaria sendo só aquilo. E aí quando eu me afastei, no primeiro afastamento, em 2022, eu vi que o negócio começou a dar mais certo ainda do que eu imaginava. Eu consegui me dedicar mais a isso. Aí eu consegui uma questão financeira melhor, já consegui um espaço para ter isso, que eu fazia isso dentro de casa. Eu morava no apartamento e meu estoque era na sacada. Sim. Então, normal. Eu deixava o estoque na sacada, e o estoque era 2 caixas. Entendeu? Então, assim, como eu saí e eu consegui me dedicar mais a isso, eu consegui alugar já um local, também no mesmo prédio onde eu morava. Mas já teve que arrumar um, inclusive, né? tive até alguns problemas na época, porque o pessoal não aceitava muito e tal, porque era um prédio residencial, não atrapalhava a vida de ninguém, mas infelizmente as pessoas às vezes não querem ouvir o amiguinho crescer, né? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Isso. É mais ou menos isso. Né? Isso. E, enfim, mas deu tudo certo. E aí, quando eu vi que não tinha crescido muito mesmo, mais do que eu imaginava, eu aluguei um outro local fora do prédio onde eu morava. E aí já estava dando a época de voltar para a polícia. Já estava fechando 1 ano. Caramba. E aí eu tinha direito a mais um. Né? Aí eu falei, pô, vou renovar. Né? Aí eu renovei para mais 1 ano. Mais 1 ano. E aí mas nesse segundo ano, nesse segundo ano aí o negócio estourou. Estourou, foi muito bacana. Aproveitando, voltando um pouquinho, eu também tive uma boa virada de chave na questão na época da pandemia. A pandemia foi ali onde foi onde todo mundo... Nós perdemos muitos amigos, mas assim, a questão financeira, para mim, a pandemia... que foi a época que deu, mas criou a bolha, foi a bolha mesmo, eu tive um contato, principalmente assim que começou a pandemia, a gente começou aquele negócio de álcool em gel, né, e máscara e tal. E eu lembro até hoje que os álcool em gel sumiu do mercado. Teve naquela fase inicial. Eu falo pra você, onde a gente tá gravando aqui, onde a gente tá gravando aqui, esse espaço aqui, eu comprei na pandemia. Então. E aí, como acabou o álcool, não tinha mais. Aí que eu estou falando, network, contatos. Um amigo meu, lá da igreja, ele falou que conhecia uma fábrica. Falou, aqui. Que vendia álcool, que fabricava álcool. Fábrica? Ele falou, mano, é uma fábrica. Opa. Fábrica grande e tal. Aí eu fui até essa fábrica. Cheguei nessa fábrica. Era verdade mesmo. Irmão, juntou. Nossa senhora. E eu ganhei muito dinheiro.
Sabe que foi uma... Muito dinheiro vendendo álcool em gel. Cara, eu vendia, não vendia álcool em gel, mas eu vendia outro suporte para álcool em gel. Sabe aqueles que você Sim, sim, que apertava aqueles trabalhando, dispenser, né? meu, Os pensa dispenser. uma correria. Eu Que aí o vendi. cara falou que vai fechar tudo nessa correria para arrumar isso. Eu vendi demais, demais, demais. Eu, assim, eu fiz... É que, assim, não demorou muito para chegar nos mercados. Mas ali ficou mais ou menos um mês e meio, mais ou menos. Mas nesse 1 mês e meio eu fiz uma renda proporcional a 1 ano. Mas assim, fácil. Legal. 1 ano assim, de polícia Pô, eu fácil. ganhei fácil. muito dinheiro, Muito. né? Aí aquilo também me deu Um me deu um suporte, né? Um poder aquisitivo assim que eu poderia começar a viver mesmo daquilo. Enfim. E aí nesse segundo ano da polícia, que eu me afastei da polícia, eu vi que o negócio tomou uma proporção muito grande. E assim, apesar de gostar muito, eu sou eternamente grato a tudo que eu aprendi, a tudo que eu vivi dentro da polícia. Mas não cabia mais para mim. Eu sempre prezei muito por uma questão financeira, porque a estabilidade ela é muito relativa na polícia. Sim. Muito. Por N motivos que não vou citar aqui, porque, enfim... O mundo corporativo, independente do nível... É muito eu venho de complicado. banco, eu também fui assim. Não é o que se imagina. Né? Não é o que se imagina. Mas, enfim, sou muito grato e tal. Mas era uma estabilidade que não me atendia. Não me atendia e a questão financeira, principalmente, também não me atendia. E aí eu resolvi que eu ia me afastar mesmo, que eu ia pedir baixa, porque eu só tinha 2 opções. Ou eu voltava, ou eu pedia baixa. Eu acabei precisando voltar ainda, porque não é do dia pra noite que você sai. E assim, foi uma fase muito turbulenta, porque minha loja já estava muito forte. Muito forte. Hoje a gente vende em 6 plataformas. 6, 7 plataformas. Trabalhoso. E eu já estava muito avançado. E foi muito difícil. Mas não tinha como mesmo. Não tinha como. Eu acabei desistindo da polícia, pedi baixa. Da exoneração da polícia. E hoje, graças a Deus, meu mercado, minha fonte de renda principal e secundária é só a questão mesmo da venda online. E estou muito bem. Muito bem. São conquistas muito satisfatórias. São coisas que o que eu conquistei nesses 2 anos afastado. E minha baixa saiu ano passado. Não tem nem um ano que eu saí da polícia definitivo. Saí dia 13 de julho. 13 de julho foi publicado no Diário Oficial. O que eu conquistei nesses 3 anos praticamente que eu fiquei afastado, eu não conquistaria em 30 de polícia. Não conquistaria. De verdade. Foi um salto assim. Mas não é fácil. Uma história completamente Primeiro fala da saída, pra sair do negócio, que você já tá ali. Aí você tá ali. Primeiro, você tá frio na no barriga. estável. Você tá no estável. É. Tá na zona de conforto porque recebe Mas salário todo mês. o ser humano, ele não gosta de mudança. Né? Isso é normal, é do ser humano. Não. A mudança, ela te causa certos traumas, certas feridas. Não é bacana. Quando você tá numa zona de... Principalmente quando você tá numa zona de conforto. Sim. Às vezes quando você tá numa mudança, que você já não tá numa situação muito boa. Vamos faz. mudar e leva. Mas não era o meu caso. Eu já era um graduado da polícia. Entendeu? Então, assim, eu lutei, eu não deixei, eu não entreguei meu currículo na loja, eles olharam meu currículo e pegaram. Não, eu passei por diversas etapas. Né? Eu fui aprovado em todas elas, me graduei, tinha condecorações internas por serviços prestados, enfim, foi muito bacana, era muito legal. Então eu precisava deixar isso. Então foi muito difícil. Esse desligamento não foi fácil, não falo que foi fácil, mas hoje eu vejo que foi mais do que necessário. Mais do que necessário. Arrisquei. É o empreendedor. Arrisquei. Cara, tem que arriscar. Tem Não risco? tinha o que Tem. fazer. Mas vai dar certo? Não sei. Não sei. Foi exatamente isso. Porque assim, tudo que te gera... O que não te dói não te faz crescer. Né? Geralmente é assim que funciona. Então doeu muito. Mas me fez crescer muito também. Foi na mesma proporção. Entendeu? E assim, hoje eu tô num nível muito bom, não tô milionário, não tô rico, mas eu tenho uma condição de vida muito boa. Eu posso proporcionar isso para minha família. Isso é importante. Entendeu? O que eu jamais conseguiria na polícia, jamais. Hoje eu faço diversas viagens no ano, locais muito bacana. Minha esposa, posso proporcionar a ela tudo que ela quer. O que ela quer, quase eu falo para ela que eu sou o gênio da lâmpada. Opa! O que ela fala, às vezes não é naquela hora, mas... Não, mas no momento logo na sequência, não dá pra esbanjar, né? Logo na sequência eu consigo realizar, entendeu? Isso é muito gratificante. Muito legal. Muito gratificante. Diferente, nossa, de uma história completamente diferente que a gente trouxe
aqui. Semana Até passada. agora. Não, nós mas somos- semana passada também teve, mas não dessa forma. Isso, né? mas eu vejo, eu tenho alguns amigos que são policiais e eles é a mesma coisa, que eles sempre trabalham no ramo da segurança, no ramo de logística, sempre com Aquela segunda opção como sendo um. a segunda opção sempre é alguma coisa ou na segurança, educação física, e ele foi para um lado completamente diferente, que é trabalhar online, trabalhar no computador, que o policial não é todo policial que Tem o gosta de domínio. ficar ali no Não, não computador. é questão de aprendendo. rua, é rua. Né? Ele gosta de rua, gosta de ação, gosta de estar. E ele foi pro completo outro lado. Achei muito louco. Direção bem Oposta. diferente. Mas quem olha assim, né, fala, porque você pega. Eu conheço outro, a gente conhece vários outros Sim. PMs que tentaram, cara, e não conseguiram. Mas aí a gente entra no nicho ali. Empreendedorismo. Não, entra na situação seguinte, resiliência, objetivo, Tem que querer, é quase foco, muitas vezes você abre mão de muitas coisas, você acaba. E outra, nada, tem hora que você tá em baixa, tem hora que você tá em alta, você precisa estar. Sim. Tem hora que a sua cabeça não tá Continuar boa, o seu performando. negócio não é linear. Não. Com Não certeza é um não. negócio linear. Você precisa estar ali. Você não tem- sabe quando você vai fechar no final do mês. nessa Não mês sabe. aqui eu faturei 10, no outro eu faturei 100. Você fala, caraca, mas é bem assim. Mas aí no mês que você fatura 100, você não pode gastar os 100. Sim. Porque talvez no mês seguinte você fatura Não, 5. então, mas aí você tem que. É o que eu tenho Né? falado. Então assim, Já ele é muito... já tomou muita pancada, muita coisa desse É. período todo. E Sim, aprendizado, constante. muito, Igual você falou, nós muito. aprendemos constantemente, Sim, né, com cara? Porque você certeza. pega, é difícil, né? Tem sido pra mim um aprendizado. Legal, né? Cara? Tem sido um aprendizado assim, contínuo. E assim, a gente nunca sabe tudo. Hoje muita Não, gente tem vem jeito. perguntar. Né? Não O sabe. pessoal vê você numa situação Melhora um pouco? melhor. Muita gente chega. que você tá fazendo? Como é que faz? Pô, Tal, legal, hein? assim, sabe? Mas é o que você falou, tem alguns que já tentaram que infelizmente não conseguem. Não existe Por fórmula N mágica, motivos. Né? Por N motivos. Enfim, mas às vezes não é pra ser. né? Não tem fórmula Não mágica. tem, Fórmula não tem. mágica não tem, mas tem o seguinte: Persistência. foco, Empenho, objetivo, empenho, Empenho, resiliência, você fazer Continuidade- amizades com pessoas certas, andar com pessoas continuidades. certas. Isso é importante, né? que é o network, né? Sim, Que as pessoas vão te sim. ajudar, independente de quem. O pequeno detalhe ali te ajuda, cara. É aquilo, se andar com 5 mal sucedidos, você vai ser o sexto. O sexto. Se você andar com 5 bem-sucedidos, você vai ser o sexto. Né? Então, assim, as suas amizades que te cercam vai te colocar no Vão te local ajudar, que eles estão. Né? O seu ciclo principal de amizade, né? O seu convívio social, ele fala muito sobre aonde você vai chegar. Abre Então, portas, assim, né? Abre portas, né, meu? Tem muito- muitos negócios que. vão Achei colocar. legal a sua história, que a minha e do Alan é bem parecida. A gente se conheceu num curso que nós estávamos fazendo Sim. para adquirir mais conhecimento. Foi mesmo. E aí eu sempre fui um cara mais voltado para já comprar direto no fabricante, nunca fui mais de importadoras, assim. Uhum. E aí o Alan batendo papo, ele falou, vem cá que eu vou te apresentar uma importadora. Igualzinho. E ele deu aquela volta lá, a gente deu uma volta no centro, deu uma volta no Brás. Ele me apresentou todas as transportadoras, as importadoras que ele trabalhava, os grandes fornecedores, e falou, tá aqui, Rafa. E sempre o pessoal sempre com um apreço muito bacana com ele, que eu achava isso muito legal. Sim, Falava, sim. cara, esse é o cara, então... Esse é o cara, diferencial dele. Esse é o né? cara que vai me Não é me aquele ajudar cara e me que ensinar guarda, que essas ele questões. pega você pega, por exemplo, uma importadora principal ali no centro, os caras trabalham com 50 mil itens. Uhum. Então, assim, às vezes o cara tem um contato daquela importadora e ele não quer passar para mais ninguém. Não, porque é a Ele chave não do vai negócio. vender, mas ele não vai vender os 50 mil itens. Não vende, Então, de jeito assim, Mas não passa também. ele não passa. Isso é um Sim. pensamento medíocre, sabe? É um pensamento. Isso é uma Sim. coisa que eu aprendi muito com ele. Sim. Então, assim, cara, eu já ajudei muitos amigos. Muitos amigos. Eu tenho alguns amigos bem próximos que Tem mudam um muito. lá que é o. Como é o nome dele? A gente pode. Ah, pode, ele acho que ele não liga. É o Eduardo. O Eduardo Isso. é um discípulo, vamos Sim, dizer, do é um Gino. discípulo. Não, mas é legal, porque tipo, foi meu. Ele era motoboy. Ele era Caraca, motoboy legal. e tal, mas sempre teve um sonho de mesma situação que eu. Sim. Era muito humilde, menino muito humilde Não, ele também. eu conheço ele, pessoa E bacana sempre quis demais. crescer na vida. Sempre quis ter um sonho sempre teve o sonho de crescer e tal. E eu comecei um pouco antes dele. E eu via essa situação dele, né? De querer crescer, mas não tem aquele norte. E assim como o Alan também fez comigo,
né? Assim como ele abriu minha mente para o negócio, eu falei, não, eu vou fazer isso um efeito cadeia, né? Um Legal, efeito eu cascata. conheço E aí eu passei para ele, hoje ele está muito bem, Tá bem, tá numa situação, saiu, né, saiu do serviço que ele tinha de motoboy, hoje é um empreendedor de muito Só sucesso. tá na loja também? Tá só na loja. Encontrei Ele ele mudou agora, ele tá com um galpãozinho, né, menorzinho. Eu falei com ele rápido Mas ontem. tá Conversei com ele muito ontem. bem, tá na questão, tá muito bem. Tá, se olha, assim, não é o cara da moto. A esposa também ajuda muito ele Legal. e tal, né? Apesar que a esposa já vinha numa situação um pouco melhor. Mas, Não, mas tá ali, ajuda lado a lado. muito. Você tá Tá lá, lado a precisa ter lado. alguém, né, Tá cara? lado a lado com ele. Tá sempre, os dois, sempre juntos. Tem, né, Na cara? verdade, esse negócio nosso, eu falo que as nossas esposas, a mulher em si, ela tem o poder de ou ela te levanta Vou te derrubar. ou ela te derruba. Né? Ela te pica o rodo e você Já nunca era. mais se apruma na vida. E quando você encontra uma que te levanta, eu falo isso pela minha. Pensa numa mulher que é pau pra toda obra. Isso é bom. A hora que Lado você a lado. precisa, Legal. amor, preciso disso, nós precisamos montar um full. Às Ela vezes é faz. 2 horas da manhã, ela tá montando full comigo lá no nosso depósito. Lado a lado. Entendeu? Então, assim, a gente vai pra uma viagem, faz uma viagem, eu tô lá na viagem, ela tá emitindo a nota. Entendeu? Ela precisa de fotos, tal. Ela foca mais nessa parte administrativa. Ajuda. Porque eu já tenho um pessoal, uns funcionários na parte operacional, ela fica mais nessa Aqui eu não parte posso nem falar que administrativa. a minha passou a ser a CEO do grupo. Então. A minha passou, você conhece. Então você Conheço, conhece. conheço. Ela passou a ser a CEO do Conheço. grupo. Ela Então é- quem manda aqui. Então, mas são essas mulheres que nos levantam. Ajudam, sim. Né? Isso aí é fato. E a esposa dele corre com ele. Legal. Né? Não, Corre conversa lado a lá, lado né? com ele e tal. Isso é muito legal. E E você é vê, isso. não, e assim, ele me contou alguns problemas que ele teve, você vê anterior aí, de saúde. Uhum. Você vê como é aquela coisa, né, meu? Pode estar lá em Sim. cima, naquele momento vem, você precisa estar preparado. Tem, Coisas da vida, né? Coisas da Acontece, vida, né, cara? enfim. Isso é E muito não só legal. ele, teve outros também. Tem um outro, eu não sei se você conhece, ele até é meu irmão, eu falo que é meu irmão de criação, o Joás, não sei se você já viu, Já- moreninho e tal lá. Você já deve ter visto ele Já lá, deve ter talvez você não visto? tá lembrando dele. É o outro também Eu que não lembro, esse eu não lembro. trabalhava Pode ser, numa outra pode função. ser que eu conheça ele lá, mas não. Trabalhava ele nem veio para esse segmento nosso, mas eu indiquei o caminho para ele de como funcionava, do que ele precisava fazer para crescer. É um outro menino que também abandonou o serviço que estava e hoje ele só vive disso. Mas A não é esposa é e-commerce. enfermeira, é e-commerce. Legal. Só que ele trabalha com partes de bonés, tal, Ah, foi pra uma bolsas. outra linha. Foi para uma outra linha, mas tá muito bem também financeiramente, tá muito bem. Enfim, e sempre chega alguém. Sempre chega alguns muito curioso, né? Ah. Querendo. Às vezes faz você perder um pouquinho de tempo, mas eu gosto muito de ajudar. Eu falo pra minha esposa que eu gosto de me ajudar porque alguém me ajudou. Sim. Entendeu? Alguém me ajudou, então eu acho que é uma situação que eu preciso fazer. Eu preciso ajudar alguém da mesma forma que eu fui ajudado. Como... Isso é legal. No e-commerce a gente não vê isso. Não É vê. difícil, né, Ninguém cara? pega na sua mãe e fala, Não. não, deixa eu te ensinar aqui. Como que faz aqui o sistema Cara, X. mas de repente não é nem. Também. Eu digo assim, a questão eu acho que não é. Não vou dizer assim, ajudar. Muitas vezes, cara, um toque que você dá, É. você acaba, a pessoa começa a Pro mudar. empreendedor ou pra coisa. aquele cara que Não tá é pra estudando. pegar, ele de fala, repente "Opa, o cara. Não é nem eu pegar na mão, né? Você É carregar sério, na mão. não, Não você é, fala a assim, ideia você não dá é essa. alguns. Porque assim, normalmente a gente tá numa bolha, a gente ficava falando isso. Que é tipo assim, a gente olha sempre pra frente. Cara, não é que você não sabe. É que você tá tão focado, você tá naquela bolha, que aquilo que vem que tá aqui do seu lado, você sabe. não tá fazendo. Você não às tá vezes." mas não é porque. Você sabe, até sabe que tem que Mas fazer. não teve aquele. Mas você vai falar, cara, mas será que eu deixei isso por quê? Porque você tá aqui com a bolha, aquela outra parte não entra na bolha, você fala assim. Aí quando alguém tá de fora, fala, cara, é só essa mudança de pensamento, ou seja, esse direcionamento. Cara, e esse direcionamento que é o mais difícil. Às vezes é um clique, né? E Uma muitas coisinha vezes, isso é um testemunho, eu falei hoje até numa reunião aqui, uma coisa que eu falo muito. O Gino, a gente brinca muito, o Gino fala assim, cara, você tem que ir por outros caminhos e tal. E aí a gente fala mesmo. Muitas vezes a gente não tá maior porque a gente tem medo do fracasso, Sim, medo de arriscar. medo de Mudança, arriscar. né? Não, o medo da mudança, o medo do fracasso, o medo da crítica. E aí você olha assim, você fala assim, aí ó, você vai olhar outras pessoas que cresceram. Por exemplo, você estava na PM lá, você começou a crescer. Não é que a pessoa está com inveja de você, mas a pessoa olha e fala, cara, eu poderia estar ali, só que eu não fiz. Sim, Muitas vezes é melhor você fazer o básico bem feito e ir aprimorando sim. para depois colocar. E assim, as pessoas não vão te ajudar, cara. A maioria da pessoa vai falar assim, A não maioria. vai dar certo.
Não, se eu fosse olhar para o que pelo incentivo de algumas pessoas do meu convívio para isso, eu jamais teria, quem convive teria é pior, chegado. né? É. Porque assim, Próximos, não é nem não. a questão que tá dentro de casa, são pessoas do seu Sim. convívio, amigos próximos, entendeu? Quando eu falei que eu ia sair da polícia, eu falei, não, vou sair, os caras me Nossa, chamou de imagina- maluco. Você é Imagina louco? só. Você é louco, nego? Como é que você vai sair da Resistência. polícia? Você lutou tanto, você é um graduado, você é maluco. Não faço. Então, assim, se eu fosse. E às vezes não é nem pessoas que talvez não queriam o seu bem. Alguns não. Mas assim, Alguns sabem que não. alguns né? sabem que não, mas não, Alguns vai são ter pessoas um- que vivem numa bolha. Entendeu? Eles entendem que aquilo ali é o ápice que eles podem chegar. Assim, desde que quando eu comecei a amizade com o Alan, eu sempre via que ele era um cara diferenciado. Eu sempre falei isso pra ele, falei, cara, você tem que fazer mentoria. Seu negócio é outro. Demorou acho que até demais, hein? Demorou Só até demorou. demais pra começar. Porque o conhecimento dele é muito vasto. Então, assim, não fazia muito sentido ele ficar só vendendo. Entendeu? Na verdade, enfim, não fazia. Não fazia sentido. Eu falei pra ele, não, cara, seu negócio Dá aula. voos Também mais acho. alto, é dar aula, você é professor, é mentor. Então, assim, Também acho. hoje a gente vê aí um dos principais mentores aí de Amazon, de venda online que a gente tem aí no mercado e talvez pra mim, pelo menos pra mim, um dos mais verdadeiros, entendeu? Os mais sinceros. Fico agradecido pela coisa. Mas... Cacetete na mão. Não, é legal, porque assim, esse tipo, porque assim, igual eu falo, eu não dei essa, trazendo um pouco pro negócio, eu não dei essa mentoria pro Gino, mas é legal que você recebesse essa coisa, foi assim, pequenos detalhes, cara, que eu não tive. Sim. E assim, muitas pessoas que a gente ajuda, igual hoje eu vejo muito, tem muitos gurus, a gente tava falando de guru, né? Tem muitos gurus que a gente olha aí, que ele fala assim, faturamento, vou faturar, cara, é uma coisa que eu não gosto, eu não tive isso. Uhum. E aí você começa, aí a gente pega, fala, pô, quem que eu vou acreditar, no que eu vou acreditar? Muitas vezes as pessoas que estão perto de você, aí o que você falou, essas pessoas que estão perto de você, você vê o seguinte, ela não te ajuda, cara. Ela não te ajuda. Às vezes por Então, falta de normalmente. conhecimento. Não, mas não é. Muitas vezes a pessoa, cara, ela vem, se A nossa área é aproxima, tira aquilo que dá de você, cara, e não te ajuda. Ela não te ajuda. Não tô falando ajudar em parte financeira. Sim. Tô falando Conhecimento, ajudar. muito mais do que o financeiro. Né? E você, pô, vou te ajudar de alguma forma. Cara, de repente um start. Sim, sim. Um start. Igual, trazendo um pouco, lógico. Eu tive uma puta de experiência agora, recente. A gente vai falar aqui no podcast da minha viagem na China. Uhum. Cara, eu conheci 2 pessoas lá, assim, igual um bate-papo que nós estamos aqui, trazendo aquilo que você falou. Uhum. Você tá numa conexão com pessoas que já estão no outro nível, no outro patamar, pessoas que são realizadas, milionários. Cara, sem brincadeira, Rafa, aqui eu vou até compartilhar, cara. Eu numa mesa com os caras, eu falei assim, cara, porque eu vou agregar pra esses caras, porque, tipo, eu era o que tinha menos poder aquisitivo, vamos chamar assim, né? Cara, você tem que ver como é que esses caras me tratavam. E o cara não me conhecia, cara. Só que assim, eu sou amigo do Rafa, que foi o João Borelli, que uma parceria que eu tenho com ele. A gente foi pra China por causa dessa parceria. E ele me apresentou um outro, o outro me apresentou um outro, que me apresentou outro, e eu entrei nessa bolha dos caras. É assim, uma rede, né? É uma rede, cara. Aí você vê como é legal. É. Aí eu entrei nessa rede, cara, juro pra você, essas 2 pessoas, simplesmente, cara, o cara não me conhece. Ele falou aqui, eu tenho um negócio pra você, na mesa, cara. Você vê como esse cara é. Ele olhou pra mim e falou, gostei de você. Tem um negócio pra você. Sem brincadeira, Rafa. Ele falou Mas assim, é aí que eu falei no começo, aqui no meio do podcast. Anda com 5 mal-sucedidos que você vai ser o 6º. Quando você tá no meio de pessoas... E isso não é uma questão de interesse. Sinceramente, eu não vejo. É crescimento. É crescimento. Porque a nossa vida ela é um constante crescimento. Sim. Então, assim, sinceramente, não faz sentido você andar com pessoas que nada vai te agregar. Só E não é questão financeira. Puxando pra baixo. Só te puxando pra baixo. Não vai dar certo. Às vezes é uma palavra, Sim. entendeu? Um incentivo. Às vezes o cara não tem dinheiro, mas ele falou, continua, entendeu? Vai pra cima, que você vai conseguir. Né? Aquela força. Então, assim, se a pessoa não vai me agregar em nada, não faz o menor sentido eu estar do Não te lado dá dela. uma de incentivo não, vamos lá, vai dar certo. Pô, legal, Aí você gostei. entrou numa rede, né, de pessoas lá na China, Porra, que foi mano. te indicando que até que você chegou exatamente com a pessoa que precisava O estar. cara não é. Então e aí você é pega, sobre você fala, isso. caramba, meu. E você abre portas. Tudo bem, eu tava lá longe, né? Sim. E aí você abre portas, cara, que você fala assim, caramba. Aí você, quando você volta,
E aí você convive. Eu fiquei 20 dias, cara. Isso eu vou falar. Você falou de família, de tudo. Eu fiquei 20 dias com as pessoas. E aí você começa a olhar para as outras pessoas e você fala assim, cara, eu sou igual a esse cara. Pô, mas como é ruim isso, cara? Só que você, tipo assim, você olha pro cara e fala assim, é ruim nele, mas você faz. Sim. Aí você volta e fala assim, não, cara, eu preciso melhorar. E aí você vai aprimorando você com família, com esposa, com família. Você fala assim, cara, puta, mas isso é ruim pra caçamba, meu. Você olhar para ele, não que você tá criticando, só que aí se você for um cara interessante, inteligente, você olha e fala, cara, mas eu também faço isso. Eu acho que nisso eu tenho que aprimorar. Sim. E aí você também começa a perder o medo. Aí eu vou dar outro exemplo. Eu não sou muito bom no inglês. E eu não sou muito bom. Aí eu vou trazer para o pro negócio, né? Fazer até um testemunho aqui de novo. Eu não sou muito bom no inglês. E não, chinês, né? Só que, cara, eu tenho mais aqui no aprender chinês aqui no falando Brasil, inglês. eu tenho medo. Posso dizer que é medo. De eu falar e alguém me criticar. Sabe o medo de você falar e o cara te criticar? Cara, lá eu tive que me virar, É cara. a vergonha. E aí, porra, eu consegui fazer. E aí você começa a falar assim, cara, nós temos desafio constante na vida. Sim. E aí você começa a entender que aquele medo te bloqueia. Sim. O medo de errar, né, meu? O medo de errar faz você, né? Faz O você medo não do arriscar. fracasso não te deixa levar ao sucesso. Então, normalmente, eu falo assim, pô, eu vou ser criticado. Cara, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem vai te criticar? A pessoa é melhor que você? É. Aí nós caímos nisso que você falou. Pega 5 peão lá. Cara, eu tô tentando. Aquele cara não sabe Não nada sabe nada daquilo. e tá te E tá criticando. criticando, né? A internet tem muito disso, né? Muito, muito. Você imagina quando se a gente tivesse pensado nisso na hora de criar o podcast, a gente nunca teria criado esse podcast, nem pensado nisso. Porque a gente começou no escritório, no meu escritório, numa salinha 3x3, pequenininha. E olha a estrutura. E hoje nós estamos com essa estrutura. Ficou bom, né? Não, muito ficou top. legal. Muito top. Ficou legal, né? E muita gente também para gerar conteúdo, vamos supor, é o que eu bato sempre na tecla. Você tem uma loja online, você tem que começar a gerar conteúdo sobre os produtos que você Sim. vende para você agregar mais valor a eles. E tem gente que não faz isso porque tem vergonha. Ah, eu sou feio na câmera, eu não sei falar. Desbloqueio, é difícil. Eu tô começando a me tornar blogueirinho, né? Não, mas tem que Mas ser. é assim, cara. É difícil, cara. É isso que te faz crescer, isso Vai que te pro próximo faz. estágio. Que te faz levar para é o teu diferencial. Né? Você se soltar, você desprender daquela bolha ali que é que você falou. Quem tá me criticando é melhor do que eu? Porque geralmente não é. Porque quando o cara é melhor que você, até primeiro que ele não vai fazer esse tipo de crítica. Né? Ele vai te incentivar a melhorar. Então quando você vê com aquela crítica muito negativa, não é que a gente só recebe elogios, só quer receber elogios, não, mas tem que ver de onde está vindo. Sim. Né? Alguém que tem alguma coisa para te agregar? Por exemplo, eu particularmente estou ali numa situação de você, por exemplo, Paixão vem me fazer uma crítica a respeito de determinada situação. Pô, é uma crítica que eu obviamente vou ouvir. Ô negão, não vai por esse lado não, faz isso. Então assim, é alguém que tem para me agregar. Agora, uma pessoa que... Chegou um aleatório. do não- nada. errado, né? Ô negão, não faz isso, mas quem é você para falar que eu não faço? Você entende? Então assim... Você errou ali, né? Mas assim, você fez o que na vida para poder... Fez né? o que eu faço? Pra ter direito de me criticar, eu sempre tenho que ser melhor do que eu. Ou ter feito aquilo que você errou, faz o que você senão... Do contrário, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Não dá nem pra perder meu tempo ouvindo, sinceramente. Tá. E hoje? Vamos falar de hoje. Vamos dizer, tô querendo começar. Não precisa falar, pode ser do e-commerce, da venda online, mas sei lá, se hoje você... O cara, vamos falar pro seu amigo da PM. Vamos falar É pro isso cara que eu ia da falar. PM. Fala pro cara O cara que da é PM. concursado. Vamos falar da PM, E porque já é entrou, um núcleo. tá querendo um É extra. mas o cara, por exemplo, aqui, eu vou contar aqui na empresa, minha mulher era enfermeira, Sim. ganhava muito bem. E eu tirei ela de lá. Hoje ela toma conta aqui da empresa. Praticamente eu fiquei 20 dias fora. Cara, sinceridade, eu não sabia o que está acontecendo. Ela, como uma enfermeira, ela até brinca, ela toma conta daqui. E ela, toda a profissão dela foi focada na saúde. Sim. Agora, você, por exemplo, tá aqui, você fala assim, bom, hoje você já não é mais PM, né? Sim. Se fosse começar hoje, o Gino de hoje, lógico que você tem uma bagagem maior hoje do que você tinha lá atrás. Se eu fosse começar hoje, Gino, quais serão, o que você daria de conselho, certo? E qual seria o caminho que, vamos fazer primeiro você fala o caminho que você faria, né? E qual o conselho que você daria para não cometer tantos erros nessa caminhada que você tem? Hoje tá mais fácil do que na minha época, eu acho, apesar da concorrência ter aumentado. Bastante. Mas hoje nós temos mais recursos
para isso. Tá. Primeiramente, você tem que entender qualquer negócio que você vai começar, você precisa entender o negócio. Tem gente que fala, eu quero começar. Chega em mim e fala, ô negão, quero começar. Aí beleza. Fala, irmão, não sabe nem o que é o negócio, ele quer vender online. Então assim, você tem que entender o primeiro o que é. Primeiro você pesquisa, você começa a saber o que é marketplace, porque é o nosso ramo. Sim. Né? Entenda o que é. Você precisa entender primeiro o que é aquilo que você vai entrar. Sim. Né? Entendeu aquilo que você vai entrar? Ok, perfeito. Vá atrás de conhecimento. Né? O primeiro ali, você precisa de uns videozinhos de YouTube, você consegue ter um norte e tal, mas a cereja do bolo tá em algumas coisas que infelizmente é pago. Não tem muito para onde correr. Então assim, eu procuraria uma mentoria para ter um norte, entendeu? Porque senão e assim, só que aí entra naquela situação que eu já coloquei, tem muito vendedor de sonhos, muito vendedor de fumaça, então é muito difícil. Porque, assim, às vezes os caras cobram horrores em cima de um faturamento que é totalmente fictício, que isso não se transforma em lucro, né? É tipo tomar lá da cá mesmo para fazer número, para poder vender um curso para você que não vai te levar a nada. Então, assim, procure uma mentoria séria. Primeiro ponto. Isso, Pra primeiro buscar um ponto. aprendizado. Um Isso em todo aprendizado. sentido, não Sim, só de vender, sim. mas questão contábil, Sim, sistema, tudo. Porque assim, a mentoria séria, ela vai te colocar nesse caminho. Ela vai te colocar numa situação de uma contabilidade bacana, porque não é qualquer contabilidade que vai conseguir gerenciar o seu negócio. Você precisa, basicamente, do início, né, de ter pelo menos ali uma firma aberta, um MEI. Eu não aconselho ninguém hoje em dia, por exemplo, a entrar só com CPF. Eu acho que é interessante. Dá menos alcance nos marketplaces. Você consegue menos alcance, você consegue frete mais caro, porque assim, são poucas transportadoras que vai aceitar fazer o seu envio via CPF. Então, assim, você encarece o produto. MEI você acha que seria... Um MEI é o básico. Aí você precisa de um MEI, e aí, após o MEI, você vai precisar de uma RP, um emissor de notas. Hoje temos alguns gratuitos, temos alguns pagos, né? Enfim, mas isso a mentoria vai te trazer. Vai te dar todo esse norte. E procurar um nicho. Você tem que entender do nicho que você quer. Não adianta você querer entrar no online sem saber nem o que você quer vender. Isso aí é uma pesquisa que não é a mentoria que vai te dar. Isso aí é você que já tem que chegar. Eu quero trabalhar com roupas. Eu quero trabalhar com decoração. Eu quero trabalhar com eletrônicos. Você precisa ter um norte. Para partir dali a mentoria te colocar no caminho, te ensinar como fazer, por onde você minimizar os seus erros. Porque, infelizmente, não é tudo que vai dar certo. Sim. Alguma coisa não vai, mas a mentoria ela vai vai reduzir bastante essa situação, entendeu? Esses riscos. E, querendo ou não, você precisa de não muito, mas você precisa de um pouco de poder aquisitivo. Não tem como você começar a vender alguma coisa sem nada. Não dá, é impossível. Não, sinceramente, eu não aconselho começar, por exemplo, da forma que eu comecei na época, porque é loucura. Você pegar, eu ia nas lojas, tirava foto do produto, corria em casa, anunciava. Às vezes demorava para vender aquele produto. Quando vendia, eu corria lá, não tinha mais. Então, sinceramente, isso não é a forma correta de chegar, de se começar. Sim. Então, não precisa de muito, mas pelo menos um pouco você precisa. Então, você tem que se planejar financeiramente também para isso. Até para você iniciar, você precisa de ter esse planejamento. Então, planejamento financeiro, procure entender o que é o negócio e procure uma mentoria séria, sabendo já o nicho que você quer começar. E aí, a partir daí, você vai para as plataformas. Também não aconselho, por exemplo, a ficar numa plataforma só. Por exemplo, se você começar e ficar ali eternamente só no Mercado Livre, que é o principal, e você conseguir fazer uma venda no Mercado Livre por dia, é uma venda por dia. Se você está ali em 6, 7, 8 plataformas e você faz uma venda por dia em cada plataforma, é 6, 7, 8 vendas. Então, assim, e são públicos diferentes. Tem gente que confia muito na Amazon. Tem gente que confia muito no Mercado Livre. Tem gente que confia muito no Magazine Luiza. Então você tem que alcançar todos esses públicos. Então, assim, coragem, né? Saia dessa zona de conforto sua, dessa bolha. Principalmente nos casos aí de um CLT que esquece. Não fique pensando em aposentadoria, porque hoje em dia acho que você vai aposentar com 90 anos ou mais. Do jeito que as coisas estão indo. Então, pense no agora. Entendeu? Pense no agora, sai dessa bolha e vem pra cima, vem ser feliz. Legal, você falou do CLT, esse é um ponto importante, tá? Você tomou essa decisão, então isso eu acho que é legal a gente falar. Você tomou a decisão depois que você já estava estável.
Então, eu acho que o que você acha disso? Sou CLT. Lógico que, igual você falou, eu tive que malhar, Sim. construir, fui batalhar muito. Então, assim, hoje eu sou CLT, quero começar. Você falou, eu tenho ali uma reserva financeira, só que eu Sim. sou CLT. O que você acha? Eu abandono o CLT ou abro essa segunda frente e vou atrás? Não, jamais abandonar. Ou você faz assim, pô, eu sou CLT, vou trabalhar CLT, vou batalhar, vou me cansar, vou abrir mão de uma coisa, vou começar meu negócio. Com certeza. Aí quando estiver estável. Com certeza, jamais abandonar. É que assim, às vezes as pessoas não gostam muito de esforço. Sim. Às vezes as pessoas querem dormir 8 horas por noite, toda noite, e é o correto. Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá perfeito. Só que você dormindo 8 horas por noite, trabalhando já como CLT, você nunca vai prosperar. Esquece, não vai prosperar. Não prospera. Então você vai precisar tirar ali um pouco do seu sono. Nada de viagem no final de semana. Não vai, passear, esquece, não vai. restaurante todo final de É semana. estruturar o seu negócio. Você precisa estruturar o seu negócio. Então não abandone. Você precisa correr com os dois. Você só deixa um quando você já tem o outro muito certo. Foi o meu caso. Eu saí de um regime estatutário, eu era concursado, eu tinha estabilidade. Você tinha, não, e você não tinha problema, Eu né? tinha uma renda O cara aí, era- nada renda boa. Ganhava aí 5, 7 mil reais por mês. É uma renda bacana. Sim, Eu não com era certeza. rico, mas é uma renda que dá pra você sustentar uma família. Para eu abandonar uma situação dessa, tinha que estar um negócio muito bem estruturado. Entendeu? Então, assim, mesmo que você está num CLT aí ganhando 2, 3 mil, não abandona ele. De início, não. Você precisa estruturar antes, correr ali com os dois. Ah, mas eu vou me desdobrar, vou cansar. Faz parte. A vida é assim. Ninguém começa, a não ser que você seja herdeiro, que não é o nosso caso. Infelizmente. Não, infelizmente É. não. Mas assim, vai começar de baixo. Vai se cansar? Vai muito. Vai dormir pouco? Muito pouco. Nem se fala. Mas lá na frente é muito prazeroso. Viver a vida que a gente vive hoje, sinceramente, eu não trocaria ela por nenhum concurso. De verdade, nenhum né? concurso. E a Entendeu? pessoal que quer não empreender, né? Me fala assim, pô, eu sou concursado. Cansa muito. Cansa muito. Mas você trabalhar para você é satisfatório. Bom, né? Entendeu? Você não tem aquele. Você tem até o chefe, que é o cliente, querendo ou não ser o seu chefe. Faz parte. Mas você não Mas tem os aquele chefes. chefe do seu serviço, do seu setor, sabe? É diferente. Cara, é só Sinceramente. cola, né? Não tem nada paga. Não tem concurso hoje que eu falo, não, vou fazer esse concurso porque eu quero abandonar o mundo online. Jamais. Não tem. Hoje você acha que você trabalha mais ou menos do que Trabalho mais. mais? Muito mais. Mas sou muito mais feliz. Já respondeu o que eu ia perguntar. Você vê, né? Trabalho mais e sou muito, porque a questão não tá no você trabalhar, e não é só uma questão financeira. A questão financeira conta muito, conta demais. Mas não é só isso. É o prazer de você estar no seu negócio. Tá construindo. Tá fazendo um negócio que te dá prazer, sabe? Você fala, não, isso é meu. Eu comecei com esse tijolinho aqui, hoje tá esse palácio, e fui eu que coloquei o primeiro tijolinho. Entendeu? Então, assim, é aquilo, põe o papai na frente, põe Deus na frente e vem pra Bora cima. que vem. Vem pra cima, que dá certo. Legal. Dá muito certo. Mas é uma continuidade. É né? uma continuidade. Abre mão, Não é que você chega ali. Não, já vai dar certo amanhã, vai dar não certo. vai. Vai dar coisa Hoje certa, em dia a coisa pessoa errada, né? compra uma franquia, qualquer franquia que você for comprar hoje, uma franquia do McDonald's, sei lá, né? Deve estar hoje Tem aí que ser beirando ali convidado uns. pra comprar Então, uma mas do deve. McDonald's. Eu pesquisei por cima, tá mais ou menos na casa de 4 a 6 milhões uma franquia. E ela te dá um retorno por volta ali de 2 anos. Ela começa a te dar um retorno daquela franquia. Então hoje o cara ele começa no mundo online e ele quer ter um retorno em um Amanhã. mês. Esquece, não vai ter. Seu anúncio precisa ter exposição. Tem outras coisas que vai te influenciar você ter sucesso. Então persista. Dá certo? Dá, mas persista. Pô, legal, né? Conhecimento é uma das chaves do negócio que eu acho muito importante. O que funcionou antes da pandemia não foi o que funcionou na pandemia e não é o que está funcionando hoje igual. Agora, acho que um dos pontos que é legal a gente tocar que é a busca de conhecimento, a busca de ter um Sim. network, Aprimorar, tudo. de ter Porque sempre pessoas tá aprendendo, né? legais. Sempre, todo dia. A plataforma muda Todo todo dia, dia. todo Até a dia. plataforma. Sim, sim. A Mercado Livre mudou ontem, que diminuiu O valor o do frete frete. agora. Sim, você sim, tem que estar atento. São feiras, A você tem que contabilidade. estar. A contabilidade, Sim. a contabilidade lá, que era MEI, agora criou um outro nicho lá, outro Eu segmento. até pouco tempo atrás, eu estava emitindo notas normal via Simples Nacional. Inclusive, Alan também que me Saiu do que me Simples? instruiu. Eu estourei o teto do Simples. Nossa. E
hoje eu fui pro lucro real. Que né? legal. Tudo o cara que começou do trampo, que era um extra, Sim. que estudou, que Isso fez nós falamos. Sim. Ele tava com dúvida nisso, aí nós falamos lá. Você vê, a gente vai bater no papo, você vai. É algo assim, cara. louco. Que Por da mais hora. que a gente. Chegou no. Por mais que a real. gente, entre aspas, ensine, é legal que você pega vários casos. Eu conversei muito com a gente sobre isso. Que aí você começa a ver o problema nas outras empresas e aprende. A gente está ensinando aprendendo. Isso, eu falo isso. E a gente tava falando sobre isso, né, Gino? Cara, funciona assim, você Eu tem tinha que ser muito assim, medo. você tem que ir nesse muito caminho. medo. Porque é um nível, de empresa mais profissional. Sim. Não que o Simples Nacional não seja, mas você não precisa ter aquela muita regra. Sim. O lucro real, ele é bem rígido. Então tudo que você compra tem que ter nota. Um imposto tal. para cada estado. É muito complexo. Você tem que ter um contador muito bom. E Sim. assim, quando eu estourei o teto, Disponível. eu falei, ferrou. Uhum. Não tem mais o que fazer, né? Aí recorri aos universitários. Sim. Falei, Paixão, me ajuda, mano. Como Não, ele falou que você funciona? aprende, Aí ele, cara. não, calma, é assim, assado, enfim. Aí hoje consegui, já tô há alguns meses já que eu já tô no Legal. lucro real e pra mim, enfim, Ajuda Um passo tá bastante. muito top. grande na vida do empreendedor sair do simples para um lucro real. Sim, Porque precisa estar tão bem organizado que a nota do combustível precisa estar declarada lá. sim. No Ixi, simples meu, a gente tudo não tem é tanto, algo, não é tão algo assim. bem... É. Legal, porque foi eu acredito que é um segundo passo super difícil de se dar, porque a partir daí você pode ganhar uma escala muito grande ou você pode cair. Sim. Muito, mas se não de uma for, forma cara, muito eu rápida. falo por experiência, né, cara? Eu já passei muita coisa, ano passado não foi um ano muito bom, vários sorteios. E aí você fala, pô, você já tá lá em cima. Cara, não, é que a gente brinca, né? Não adianta você falar assim, eu sou, não, cara, eu Não, sou não normal, eu sou... A vida é assim. A vida vem, e aí você vai É um aprendendo, mar. você vai olhando, mudando as coisas. Até porque quando tinha tá um muito problema, reto, eu tenho um aí problema- você já morreu. Eu tinha um né? problema, Já eu morreu. tinha um problema e aprendi muito, cara. Mesmo ser formado em administração, ser pós-graduado, tudo isso, eu tinha um problema grave. Delegar, cara. Cara, eu vou falar. Fiquei 20 dias na China. Foi o melhor período que eu fiquei afastado da minha vida. Você Minha viu que filha me funcionou mandou. as Cara, meu coisas sem primeiro você. dia lá foi bem difícil, assim, psicologicamente e tal. Minha filha me mandou uma mensagem também na época lá. Aí depois daquele dia que eu conversei com ela, tanto minha mulher como eu, falei assim, cara, quer saber? Vamos viver. Cara, foi o melhor momento esses Legal. 20 dias. O melhor momento desses 20 dias. Cara, eu não precisei fazer nada na minha operação. Cara, eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil, cara. Meu lema Sinceridade. pra ele é: dá o seu melhor aí, que eu dou o meu melhor Isso. aqui. Olha lá, Top. você viu? Perfeito. Foi o tema que eu Perfeito. vi. E assim, cara, foi o melhor momento que eu vivi, porque eu aprendi muito. Sim, Lógico que ainda tô colocando isso em prática, não faz um mês que eu voltei. sim. Cara, mas eu já tenho outros projetos. E assim, cara, vamos fazer. Apareceu um monte de coisa pra me fazer. Eu falei, cara, vai dar certo? Não Vai sei. dar. Vem cá, vamos fazer. fazendo. E apareceu um monte de coisa, eu tô fazendo, tô Sim. indo. E assim, uma coisa que foi muito importante. Aqui na minha empresa, cara, hoje eu não, praticamente, cara, eu não tomo decisão nenhuma. Mas não é porque eu não quero. Porque tá com as pessoas. Então, lógico que eu tô olhando. Sim, claro. Só que tem coisas que eu não mexo mais, cara. Sim, Ó, delegar. faz ali, toma a decisão você, igual hoje, lógico, eu brinco com a minha esposa, ela é CEO daqui mesmo. Sim, Parte financeira, tá aqui os acessos, o que você decidir tá decidido. sim. Ah, tem que cortar isso, fazer aquilo, arrumar isso, esse fornecedor eu não quero mais, aquele ali, isso aqui a gente vai fazer. Cara, eu não tomo mais essa decisão. E muitas vezes, aí que a gente entra, que você falou da esposa, sua esposa, da sua coisa. Uhum. Cara, muitas vezes você tá com você tá tão sobrecarregado que você não consegue tomar as melhores decisões. Não consegue. Abre mão, cara. Abre mão disso. Fala, Tó. Sim. E aí, de repente, Delegue, você tá né? ali, Delegue. fala assim, faz. Sim. De repente, aquela pessoa tá com um fôlego novo, você tá ali, lógico, Sim. você tá na empresa. Ela consegue fazer melhor que você. Sim. Não é que você é ruim, não é que eu sou ruim. Não. É que você não tá num momento bom. Sim. E aí Ou você não consegue abraçar, você vira um pato. Você não anda bem, não nada bem, não voa bem. quer fazer tudo e não faz nada Aí direito. as coisas já embolou tudo, porque você não tem como abraçar tudo. É. E aí você não consegue gerir seu negócio. Cara, de uns 2 meses pra cá, depois que eu fui pra China lá, que eu fiquei esse período, cara, as coisas começaram a se encaixar novamente. A gente já começou a achar outros momentos, outras saídas. Igual ontem eu tive uma reunião comigo. Essa coisa que eu tô comentando aqui, mas não, eu tive uma reunião com a minha esposa sobre isso. Cara, eu pensei que eu tava num caminho, que eu precisava resolver um problema, que eu falei, pô, tá longe pra caramba pra resolver. Pô, tá difícil. Não, cara, sentamos. Cara, não tá tão difícil.
Só que a minha mente já estava mais aberta. Minha mente já não tá Sua tanto esposa já problema. era CEO de casa, agora é a Agora CEO da é empresa. CEO da empresa. Manda em tudo, E aí já eu era. pego, cara. E assim, ontem a gente olhando, aí é o que eu vou falar. Eu tô com a mente melhor, as coisas estão fluindo, vários fatores pessoais, profissionais, tá bem legal. E aí naquele momento eu não tava conseguindo. Pô, antes de ir pra China eu olhava e falava, cara, isso aqui tá muito difícil. Eu não sei como eu vou resolver esse problema. Porque todo mundo tem problema. Sim. Ontem eu sentei e falei, não tá tão difícil assim. É. Não tá tão Você difícil. se Teve outra desconectou visão, da né? bolha, Outra Se visão. desconectei, de uma fechei fora. as pessoas e aí eu fui olhar de fora. Uma Aí quando visão você Aí fala. você diferente. conseguiu ter outra visão. Então você vê como a conexão das esse coisas. é um passo também muito grande pro Delegar, empreendedor. saber fazer. Muitas vezes o seu crescimento não é que você não saiba. Cara, mas naquele momento você não tá vendo. Põe pra outra pessoa, velho. É. Delega, né? Delega a função. Não é fácil. Pra gente que construiu tijolinho por tijolinho, Você fica com você ciúmes do fica seu com ciúme tijolinho. dos seus É, tem tijolinhos. essa, né? Vou passar Ciúme, boa? é, Não. é Deixa que eu eu- seguro é, aqui comigo, é bem né? isso. Não, eu vou mesmo. lá e faço. Eu tô assim na empresa cada vez mais. A gente tá com -1 agora de férias. E eu vejo que a gente precisa delegar cada vez mais as coisas. Porque senão é assim, ô Rafa. Não, ô, hoje eu não Rafa. tomo. É. Isso é foda. O- Você também já eu- tem, né? É, eu já tô. Eu brinco lá que eu dou as consultorias, né? As mentorias de Mercado Livre, Shopee, Bling. Mas eu brinco com o pessoal que a ideia agora é que eu não seja mais o oráculo que esteja acessível. Eu sou aquele oráculo que você tem que subir a montanha, passar por um mar de coisas para chegar e perguntar. Senão fica, ô Rafa. Não, ô Rafa. mas aí e você vê, aí né? eu não consigo O Júlio trabalhar. já conseguiu lá para abrir mão, né, sim. Gino? A Não ideia é consigo essa, trabalhar. Ô, Você Rafa, já liberou eu tô um pouco, fazendo tal agora coisa. Já deixei na mão da mulher bastante coisa. Na mão dos funcionários também, algumas coisas, né? A gente só não Ainda consegue tirar consegui- aquele de passear, né? É, isso aí ainda Esse aí não. nós vamos passar isso Ainda hoje, mas eu não não. consigo. Mas Cara, eu tô assim, eu abri mão bastante. Eu fui Mas acho que 2 vezes desde que eu voltei, cara. 2 ou 3 eu, vezes. eu preciso, essa parte eu ainda preciso estar. Eu ainda preciso estar. Mas no futuro muito próximo eu também não quero Eu mais quero fazer estar. isso. Eu consegui falar, Não quero. desde que eu voltei dia 4. Eu fui acho que 2 vezes passear, cara. Meu Não quadro- vou mais, raras vezes. Agora eu coloquei a equipe pra trabalhar, falei, vai lá. Pera aí, o que é passear? Fale mais sobre É porque normalmente o que acontece? A gente continua, por mais que a gente tá há muitos anos, a gente ainda continua indo no atacadista, a gente continua indo no importador bater papo. É porque assim, o atacadista hoje pra gente, ele serve como uma vitrine pra gente. Isso. Porque assim, é muito complicado a gente chegar, por exemplo, no importador, que a gente vai lá e chegar e você pegar uma caixa, um pedido dessa xícara aqui. Não faz muito sentido, você não sabe se essa xícara vai ter dar um giro certo. bom. Então assim, você usa o atacadista para comprar ali 2, 3 itens desse. Aí comprou 2, 3, vendeu, você vai lá pega mais 10. Aí vendeu os 10, aí você corre pro importador. Porque você pega no preço melhor. Então assim, não faz muito sentido você arriscar a caixa fechada num produto que você não sabe se vai virar. direto. Sim, Então, legal. assim, esse é o passeio nosso. E é onde a gente também se encontra ali, Esse é toma um Bate papo, café, toma um café, entendeu? bate Dá papo, risada, tal, é conta gostoso, história, né? entendeu? É gostoso. As velhinhas Quem pegou. querendo bater em mim nele, de vez em quando. Faz parte. As velhinhas querendo Entendeu? pegar nós de pau no caixa da... Que a Não gente chega no pagando. caixa, é o que eu falo, a gente é muito comunicativo. Aí a gente chega nos caixas lá, a gente tem muita amizade com o pessoal. Entendeu? Aí fica ali jogando conversa fora. E a fila tá gigante. E o povo quer matar nós. E a Quer gente bater trocando nós, ideia com o atacadista pessoal. lá. Não, então aí fica. Tem Quem as pegou, velhinhas pegou. bravas com nós lá. O povo fica meio magoado com a meio gente. magoado, querendo pegar eu e ele de pau, mas faz parte, né? Tá tudo certo. Cara, eu acho Essa que... é uma estratégia, ó, quem pegou essa estratégia. Não, mas é muito vou nem legal, explicar cara. ela. É muito Não, mas legal. esse é o caminho, né, também. Porque não, Legal. mesmo a gente, mesmo qualquer um que tem um poder aquisitivo alto, não faz o menor sentido você começar de importação. Esquece isso. Entendeu? Você precisa sentir o produto. coisa. Entender o que você falou. Você tem um monte de dinheiro, um mundo de dinheiro, eu também não indico Não, mas você não começar adianta, dessa né? forma. Mas se você quer começar aí, beleza. Não, mas você tem dinheiro, só que você não tem o conhecimento. O dinheiro não traz conhecimento. Aí às vezes você vai comprar uma Você vai dar um caixa de um tiro errado. produto, uma caixa não, porque eles não vendem vou uma comprar. caixa, eles vendem pedido mínimo. Sim. Então, sei lá, tem uma importação ali que o pedido mínimo é 10 mil reais, 5 mil reais. Aí você colocou ali 3 itens, vai comprar 3 itens. Você imagina uma xícara dessa aqui que deve custar, sei lá, 15 reais. Você fazer isso vezes 5 mil, vai dividir 5 mil por 15? Não faz sentido. Sem saber que o produto vai vender, você fica com um produto encalhado, não sabe se gira. Todo aquele dinheiro que você entendeu? possa Que ter, você poderia ter jogado num outro colocado produto em com um qualquer giro outra mais coisa, alto sim. e tal. Então, ter tido menos lucro, mas É. até aí você aprendeu. sim. Legal. A ideia é essa. Exato, né? Ah, Foi bom, né? Olha, Mais alguma pergunta pro nosso amigo? eu tenho um milhão delas. Então, Hoje você usa ERP? Uso.
Você quer divulgar qual time você é, de qual time você é hoje? Não tem problema não, apesar de não estar ganhando, mas ó, aproveitando o momento, se Paga quiser nós. patrocinar, Ah, paga vendo? eles e paga eu também. Vou dar um cupomzinho de 12 Isso, um pro- cupomzinho básico, então assim, até pouco tempo atrás eu tava só no Bling, Tá, né, eu utilizava o Bling para poder fazer todo o gerenciamento da loja, e atualmente eu tô no Upseller. tá. O Upseller? O Isso. Blinger Killer, que eu Isso, costumo eu- falar. Agora aumentou, né? Já É, estão e eles, comprando. apesar que eles deram uma pancada Deram uma agora, mancadinha, né? eles começaram muito bem. Eu sou embaixador da É. Upseller, a menina me ligou e falei, pô, mas você mandou divulgar e você É, aumentou 2 machucou. contos, machuca a criança, Machucou. né? Mas assim, quando você coloca na conta do lápis, ainda assim tá saindo um pouco mais barato do que tava o Bling. O Sim. que é um RP muito bom também. Super indico o Bling, muito bom. Funciona. Só que ele saiu um pouquinho mais em conta, mas não tá tão ótimo quanto tava, É né? que não, Porque não tá mensal, né? Então, não, tem mensal, mas tem o... tem um mensal, mas na minha situação, por exemplo, Tem que ser com a aquele quantidade de mensal. lojas que eu tô e com a quantidade de notas Tem que que eu ser. emito, tem que ser um plano que é o plano mais avançado Aquele e machuca. avançadão, né? Eu vi hoje, ela mandou pra mim machuca. aqui, eu falei, não, eu tenho Eu 2 também. lojas. Eu tive O que meu não vai fechar machucar, o- não, vai doer. Mais um sócio na empresa. Não, não quero não. Mas, assim, eu utilizo. Eu digo isso porque tem empreendedores que querem chegar onde a gente chegou e todos nós aqui da mesa nos organizamos ao ponto de ter a informação no dado naquele detalhinho. Então o RP ajuda Sim, nisso. muito, muito. Porque Não, a gente vive a realidade. A gente não é aquele cara que só fatura e para mostrar na internet. Não. Não. Ele vive a realidade. O Alan vive. Eu vivo essa realidade. E para viver essa realidade, a gente precisa estar com noção do que está vendendo, quanto Sim. está vendendo, o porquê está vendendo. Você Então, imagina você ter que o fazer RP uma ajuda nota, nisso. fazer uma venda e você fazer uma nota manual de cada venda. Nossa, imagina. Não faz o menor sentido. Mas você Eu comecei no Upseller esse mês. Conheço pessoas assim. Não, você é louco. As Eu pessoas comecei no batem na minha Upseller porta, esse tem. mês. Então comecei no nota número 1. Hoje é 23. Estamos dia 23 e eu tô na nota 7.000. Na casa do grupo de 7.000. Então você imagina eu fazer manualmente 7.000 notas. Não faz o menor sentido. Match de produto, Entendeu? dado, Então assim, o nossa. RP ele vai te facilitar gerando essa nota de forma automática. Então quando entra o pedido, eu só imprimo, que a nota já é automaticamente gerada. Entendeu? Fora Então no assim, fora a lucro gestão real. de estoque, enfim, principalmente pro lucro real que eu preciso ter esse controle, é muito importante. É muito importante. Um RP digno, a gente super indica um Bling, um Upseller, um Tiny, enfim, qualquer um não dá desses pra fazer, né? vai dar pra... Hoje todo mundo que entra lá na nossa operação, a gente fala assim, você tem RP? Ah, não, Rafa, eu só vendo pelo Mercado Livre. E aí eu já sou o mentor com o cacetete na mão. Já tá errado. É isso mesmo. Não, muitas vezes eu falo, será que faz sentido você vir para São Paulo para trabalhar aqui? Porque se ele só vende no Mercado Livre, ele não tem um RP, já tá meio errado essa história. Porque ele tem que ter visão dos dados no Sim. detalhe, ele tem que pensar em trabalhar com outras plataformas. Então se você quer vir para São Paulo, quer escalar suas vendas, então já faz da maneira mais correta, já coloca um RP, já vai para outras plataformas como a Amazon, como a Shopee. Sim. Dessa forma você escala. Então eu já Você venho foi, colocando né? as Mas pessoas. vamos lá, se a gente começar. Vamos falar aqui pra quem tá começando. Então a gente precisaria do quê? Uma impressora. Não precisa ser uma impressora muito boa. Não precisa ser a zebra. Não precisa Não, ser uma zebra, impressora, mas precisa ser uma um computadorzinho. impressora. Sim. Um celular que tira uma boa foto. Sim. O que mais? Um Você vai RP. precisar de um RP. Vamos lá, para começar. Vamos lá. Para começar. Cinquentão RP. Para começar, você precisa de uma firma aberta. Tá. Então você precisa de um MEI. Isso é o Vamos ponto lá, principal. Após o MEI, você vai precisar de um RP. Um RP digno. Tem alguns que é barato, mas tem os pagos. Tem alguns cupons de desconto. Você pega, por exemplo, um Bling aí, eles têm cupom de 30, acho que 90 dias ainda tem Sim. também. Né, o do Acho do que eu Bling. tenho um de 60. O meu é de 60. Tem. Acho que o Alan meu tem não sei, Tiny. né? O meu do tem um Bling Tiny, também. tá na- Então, assim, tem Bling, tem diversos. Tem Upseller, tem Tiny, tem um monte. Então, CNPJ aberto. Um RP digno. Você vai precisar de um certificado digital. Que Certificado nada mais digital. é do que a sua assinatura digital. Sim. Então, você vai pagar aí num certificado digital R$100 e poucos, talvez até menos. Dependendo, se você pegar umas Melhor, promoção aí, você pega até menos. Após isso, uma impressora. Não Impressora. precisa ser uma zebra de início. Usadinha, gente. Entendeu? Uma Usadinha, impressora né? usadinha. Você vai precisar de um computador. Computador. Porque alguns anúncios, por exemplo, que você vai montar, começando pelo Mercado Livre, se você colocar um anúncio pelo celular, ele não fica completo como você coloca pelo computador. As opções de você subir um anúncio
no computador, ela te dá um leque maior e te deixa o seu anúncio mais completo. Então você vai precisar de um computador. Você vai precisar de um celular Celular é boa para foto. tirar foto e tal. E aí dali tem diversos aplicativos também que você pode tirar para melhorar, para ambientalizar essa foto, para deixar essa foto mais atrativa para o cliente. Bom, acho que basicamente é isso, né? Tem E mais nada. conhecimento. E conhecimento. E é o que eu já falei no início. Você conhecimento- conhecer o que você está querendo trabalhar, o seu nicho e ter uma assessoria, uma Consultoria consultoria bacana que vai te colocar no caminho certo. Conhecimento nunca é demais. Nem fala. E YouTube, gente. Vai pro YouTube e aprende lá. Tem bastante Quando você coisa, né? O cansa, YouTube tem, né? bastante, tem bastante. Tem os gurus, cuidado com eles. Eu tenho, Filtra agora eles. eu tenho até aqui na minha equipe aqui, tem gente já gravando vídeo, vai pro ar essa semana, a minha equipe tá gravando aqui. Bom. E ó que não não eram influencers, mas estão já gravando vídeo, vai pro YouTube, cara. Muito você bom, vê. muito bom. Não, mas eu tô brincando, mas tem bastante conhecido bom, cara. Detalhezinhos que você não vê ali, as Sim. pessoas, quem tá no front ali vai te mostrar. Te mostra, com Então certeza. você acha. Tomem cuidado com esses gurus que não estão no front e sigam os gurus que estão no front. Aprendam mais. Cara. Não vai com filtrem. famosinho. Sabe aquele Toma cuidado com o super famosinho. famosinho. É muito tem um, a gente tá até brincando esse tempo atrás. Nós vimos tinha um desses gurus aí, ele tava, eu vou até falar Não o fala produto. nome, não fala nome. Não, no nome não, vou falar o nome, vou falar o produto. Ah, Enfim, ele tava vendendo aquela balança a balança digital. aquela balança de cozinha. não. O cara falando que ele pegou o anúncio da balança, viu lá que a balança tinha 1.000, sei lá quantos mil vendido. E olha, esse é o produto que vai te mudar a sua vida, gente. Dropshippers. Para, pelo amor de Deus. Esquece, gente. Aquela balança não se vende mais, você não consegue vender aquela balança. Então, assim, é isso que me chateia. É você ver esses caras vendendo essa fumaça. Entendeu? Eu não vou falar o nome desse Não, povo, não pode não, porque fala não. deixa Não, vocês quieto. vão encontrar. Mas você Pode vai ficar encontrar, tranquilo, pesquisa que vocês vão encontrar. Mas, gente, É a complicado. gente não tá falando pra você chegar já como mês, já alugando uma consultoria, uma mentoria. Sim. Primeiro vai pro YouTube, Vai pro absorve YouTube, conhecimento, filtra esse pessoal, Sim. vê quais... Até pra não quais chegar os que cru, são de você não verdade. perder tempo. Às vezes a Sim. mentoria, se você chega muito cru, a mentoria tem que te iniciar, tem que iniciar você muito sem Mas nada. a diferença é você que vai Entendeu? fazer, cara. Mas se você já chegar mais ou menos com o norte, Uhum. porque aí é muito mais fácil. A mentoria vai pegar você dali e vai E te você que tem que arrebentar. correr também. Se você Isso. não fizer... Também e não correr, adianta. Porque você tem que Sim, pensar sim. no seu negócio, é seu, não é Com meu, não é certeza. da consultoria. De quem tá dizendo. Vocês comentaram que a mentoria, você quer ter uma mentoria, mas já traz o produto que você quer trabalhar. É assim, eu às vezes pego alguns clientes que querem pagar a mentoria e falam assim, Rafa, eu quero que você traga o produto para eu trabalhar. Aí eu já fecho a porta, falo, não, eu não. Por Pode quê? sugerir, mas não é algo que Não, Eu vou você... sugerir, eu vou dar ideia, mas eu não vou caçar o produto. Não, porque ele tem que Não, fazer. ninguém a caça, pessoa sim. traz, precisa estudar, conhecer, ver o que ela quer vender, conhecer fornecedores. A partir daí, aí eu ensino o caminho das pedras. Isso, perfeito. Então, eu vou ensinar o caminho das pedras de quem vai trabalhar bem a Shopee, o Mercado Livre, Sim. a Amazon dela, o ERP, quem vai ser um contador bacana, se deve contratar, pagar no Ads. Então, eu trago isso, mas se o cara não é cru ao ponto de não saber nem o que nem quer o que vender, quer vender, eu já fica fecho a difícil. porta. Não, mas Fica Porque a difícil. Você vê, gente, não é fácil, né? cara? Não, Não é fácil, hein, Rafa? a gente é mentor, mas não é milagre. porque aí é aventureiro. Aí, assim, aí você vai difícil, perder tempo. cara. É capaz de uma situação dessa, o cara ainda sair falando mal, entendeu? Então, É assim, difícil. se ele não sabe nem o que ele quer vender, ele cordialmente precisa... recuso. É Não consigo difícil. Educadamente, né? Cordialmente, Educadamente. obrigado, mas a minha agenda está cheia. Isso, é mais ou menos É melhor do que a gente. Não, ter mas um é verdade. Não, feedback mas não pode, negativo. não, cara. É. São pessoas que você pode ensinar. Você fala assim, não, cara, esse é o caminho. Por isso que muita gente, por isso que eu falo pra muita gente, vamos fazer. Eu falei, vamos. Qual o seu timing? Você vai conseguir? Não vai? Não... mas eu quero pra amanhã. Então, você não vai Quantas conseguir. consultorias eu já vi o Alan dando, eu também já dei, que a gente ensinou tudo. Ensinou tudo realmente pra pessoa. A pessoa não evoluiu 1% do que a gente ensinou. Mas é que ela não faz. Se você não fizer, esquece, cara. Ela acha que a Ou consultoria Por mais vai fazer difícil tudo, que né? seja, cara, por mais difícil que seja, ela não faz, cara. Eu falo por aqui. Eu tô sempre falando. E tem coisas que eu falo que eu não faço, cara. Não, é normal. Parece que é uma coisa assim, Como- eu falo assim, faz isso. Aí Isso depois vai você dar passa e certo. fala, pô, mas isso aí eu não faço. Mas o pior é que o cara deu resultado. Aí você fala, cara, eu não Sim, faço no sim. meu. E aí você começa a testar, só que, cara, mas o que você falou pro cara, só que... Aí quando eu tô falando, nós estamos numa bolha, Sim. que normalmente aparecem outros problemas laterais que você fala assim, não vou fazer. Só que você tem que estar ali, resiliente, testando, aprendendo, porque não existe uma fórmula mágica. Sim, não. Mágica não existe. A única fórmula mágica que tem é você se empenhar,
correr atrás do que é seu, cuidar da sua empresa, do seu bebê que está crescendo. Sim. Essa é a fórmula mágica. É isso. Essa é a fórmula mágica. Muito, muito trabalho, dedicação, É isso suor e pouco sono. E é isso. Mas o resultado é top. Vai, É tá vendo? bom demais. Bom Eu acho que demais. é isso, né, Rafa? É isso. Mais alguma coisa? Valeu, Gino. Quer é perguntar isso. mais alguma coisa pro nosso amigo ou não? Não, acho que é isso. A gente já tá no... Cara, mais dica do que a gente deu aqui. Impossível. Só contratando a mentoria de vocês. Chega. Não, mas brinca. Pessoal, A gente traz gente de verdade. não, a ideia do A nosso história, projeto, Gino, o nosso projeto é assim, quando a gente desenhou esse projeto, eu tenho esse projeto, a ideia do projeto do ano passado, esse ano é que o Rafa, abril não, março, né? Foi. Falou, cara, eu tô com essa ideia. Eu falei, eu tenho, nós juntamos e criamos. A nossa ideia é trazer pessoas reais. Sim. Poderia convidar um monte de guru, eu conheço um monte de guru, você sabe que eu conheço um monte de guru. Eles vão vir aqui. Aí eu falo assim, cara, vamos lá, amigo, vamos lá no meu podcast, poderia trazer esse cara. Sim. Aí o cara vai chegar e falar, fatura 15 milhões, 20 milhões. Cara, eu não quero. A gente só tá trazendo pessoas que vieram do baixo verdadeiras. e contando a história. Quem quiser se conectar, aqui é real. É real, são pessoas que vieram do baixo e estão falando. Então, a nossa ideia foi isso. Cara, e aqui eu quero deixar meu agradecimento. Você sabe que você é meu amigo. Eu agradeço tudo que você falou de Eu mim. que Agradeço agradeço muito. a Fico oportunidade. super feliz por você ter vindo. Um convite enorme. A gente tá sempre se falando. Fico super feliz pelo sua gratidão. E lógico, você tá sempre com a gente aí. Fico super feliz, super lisonjeado, né? A palavra certa. E tamo junto, Não, né, eu que Ginão? agradeço. Eu que Agradeço agradeço, muito Paixão. mesmo. Você é, Sucesso pra você, né, cara? você é um. Eu falo que você é o meu guru verdadeiro. É o guru de chão de fábrica. Entendeu? Isso aí é. Os conhecimentos que você me passou me fez avançar aí anos que eu demoraria a aprender sozinho. Super feliz, cara. Então, Agradeço assim, muito. muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de poder contar minha história, de compartilhar esse momento. Sim. Rafa, obrigado. Nosso Obrigado primeiro você contato, pela mas história. assim, obrigado. Obrigado pela equipe, obrigado Muito por todo o diferente. tratamento. E tamo aí, tamo pra somar, continua me ajudando. Não, tamo junto. A Nós se gente ajuda. não sabe tudo. Nós se ajuda. A gente não sabe tudo, mas Nós se ajuda. eu Aprendendo me sempre. considero um grande vencedor. Fechou. Um grande vencedor, um cara que alcançou o sonho. Alcançou aquilo que sempre almejava, que é estabilidade financeira, dar uma condição boa pra família. Enfim, eu acho que é isso. Valeu. É possível, dá trabalho, mas é possível. É isso aí. Valeu, Gino. Por Obrigado. estar aqui, contar a sua história. Completamente diferente do que a gente já teve até agora. Não, as três são diferentes, né? De Todas. empreendedor. Todas, eu trouxe 3 pessoas. Diferentes. Isso que é Sim. bacana. Não, 4. O primeiro também foi. Isso prova que independente da do... pipoca, que eu esqueci. O William. William. Isso prova que independente de onde você saiu, dá Cara, então certo, são desde que 4 você empenha. histórias diferentes. Desde que você se 3 empenha. vieram do e-commerce. Só que são totalmente. Assim, as histórias meio que se conectam em algum ponto. Contudo, são histórias diferentes. Saíram Elas de têm- mundos diferentes, É, né? são mundos diferentes. Então é Bacana. algo Elas se extremamente cruzam. Todo legal. mundo se Todos cruza. eles se cruzam num determinado momento, Uhum. mas têm as suas características Diferentes. diferentes. E é bem legal que você se conecta com isso. Com certeza. Legal. É isso Com aí. certeza. Valeu. Fechou? Agradeço. Pessoal, obrigado. Se você não segue a gente ainda, bora lá, empreendedor, YouTube, TikTok e aqui no Instagram. canal, né? Aqui no canal você tem que se inscrever e clicar no sininho para receber o nosso conteúdo. Agradecer o pessoal da Estúdio 22, né? Hoje não tá aqui, ó, Rafa. Ó. Esqueceram de colocar aqui, Esqueceram ó. de colocar o nosso- patrocinador O oficial nosso, do o podcast. nosso produtor não colocou, né? Não colocou aqui, mas agradecemos ele que tá com a gente aqui, o pessoal do Estúdio 22, que também tem lá a rede social dele, segue eles lá. Olha lá, ó, Estúdio 22. Você quer gravar, fazer alguma coisa, alugar o espaço aqui também, pode procurar a equipe do Estúdio 22 que eles fazem aqui o trabalho. E agradecemos você. Então, Valeu. É isso. mandar um grande abraço. Aí você tem que mandar. O pessoal da produção tá ali. Sim, sim. Mandar um abraço pro Robson, que tá lá no Japão, cara. Hiroshima. Aí sim. Caramba. Ele, não, tá em Hiroshima. Ele falou comigo semana passada. Ele falou, cara, aí nós mandamos pra ele o canal. Ele tá assistindo, assinou todo o episódio, esse é o próximo. É por isso que eu tô Então- vendo os curtidos lá. Primeiro curtiu o nosso primeiro, depois curtiu outra pessoa. Isso, outra- ele tá no Legal. Japão, cara. E ele assistiu, ele gosta muito. Então vai um abraço, ó, carinhoso lá. Legal. Em breve nós estaremos juntos com você, que eu espero sair de férias e ir lá pra casa dele. Grande abraço pra vocês. E pessoal, muito obrigado aí por estar com a gente, Rafa. Valeu. Fecha aí, fecha esse episódio. Se tem mais alguma coisa a falar, e bora lá, empreendedor. Valeu, gente. Muito obrigado aí por Gina, pelo seu bate-papo aqui, pelo nosso bate-papo, pela realidade que nós estamos vivendo. Empreendedorismo literalmente na pele. E se você quiser ouvir mais histórias,
a gente tem alguns convidados que já passaram. E se você quiser continuar seguindo a gente, se inscreva, porque vai passar muitos outros convidados. E olha que a gente vai trazer de guru, aqueles gurus lá que a gente vê no YouTube, a dono de empresas gigantescas, né, de logística, contador, donos de sistemas, para falar um pouco, não apenas do que eles têm para vender, mas da história deles, de quando eles começaram do zero até chegar onde eles chegaram. Beleza? Bora lá, gente. Segue a gente.